estar ao seu lado, esquecer de tudo que o amor... Salve, salve, muito boa noite, você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET em todo o estado. Também você nos assiste em qualquer lugar do Brasil e do mundo, sem fronteiras para sua audiência, em nossas multiplataformas, seja pelo site rdctv.com.br, valendo pelo nosso canal no YouTube, em nosso perfil do Twitter, especialmente em nossa página no facebook.com/rdctv digital. Eu sou Júlio Lemos. É o que temos para essa noite. Me segue lá no Instagram, Júlio Lemos, no Twitter, @Júlio_Lemos. E você é o nosso convidado especial para participar a partir de agora do nosso Nos Acréscimos, que entra no ar com 2 horas de um debate raiz ao vivo e totalmente focado na nossa querida dupla Grenal. Tudo sobre Grêmio, sobre Internacional, você confere conosco aqui ao vivo no nosso Nos Acréscimos, que é um debate informal, descontraído entre torcedores do Grêmio e do Internacional e, é claro, com muita interatividade. O que faz toda a diferença no nosso programa é que você aí, gremistão, você aí, coloradaço, tem total liberdade de participar conosco, trazendo a sua opinião, a sua crítica, a sua corneta. Você participa à vontade com a gente, seja pelo nosso WhatsApp, o famoso RDC Zap, ou também comentando nossa live, trazendo aqui a sua participação, porque você que vai nos pifando, você vai levantando a bola para os nossos convidados que eu vou apresentar em instantes, definirem, balançarem as redes e se tornarem os goleadores da noite aqui no nosso Nos Acréscimos da sua RDC TV. Vamos falar, obviamente, sobre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, com os reservas na Arena. Ontem, às 5 horas da tarde, o Grêmio recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 2-1 em fim de tarde, melhor dizendo, com destaque para o Luan. Será que o Luan está voltando a ser aquele que foi o rei da América? O Luan jogou muita bola ontem, Tassiano também foi um dos destaques. Aliás, foram os autores dos 2 gols do Grêmio na vitória sobre o Atlético Paranaense por 2-1. Já o Internacional, infelizmente, foi derrotado de virada lá em Goiânia, diante do Goiás por 2-1. Tomou um gol nos acréscimos, inclusive. O Guilherme Parede fez o único gol colorado lá no comecinho da partida, aos 11 minutos de jogo. Mas o nosso assunto principal, evidentemente, será o que nós teremos durante esta semana. Jogos decisivos e importantes e, por que não, nós possamos projetar aqui epopeias, podemos dizer assim, para a dupla Grenal reverter o quadro. O Grêmio, primeiramente, na terça-feira, diante do Palmeiras, lá no Pacaembu, em São Paulo. E aqui na quarta-feira, em Porto Alegre, o Internacional recebendo a sua torcida em peso, lotando o gigante da Beira-Rio para enfrentar o Flamengo e, quem sabe, nós podermos, a dupla Grenal, avançar para a próxima etapa, para a próxima fase, para a semifinal da Libertadores da América. Tudo isso com muita música, com muita interatividade e com carisma da nossa DJ Jéssica Degrande, diretamente do Espaço WA. Muito boa noite, Jéssica! Muito boa noite, Júlio Lemos. Muito boa noite para toda a torcida gremista e colorada aí do Rio Grande afora. E eu tô aqui, então, como o Júlio já disse, para trazer o seu comentário. Você que vem aí conosco, assistindo o nosso programa pelo Facebook e também pelos canais da NET, chega junto com a gente na nossa live no Facebook da RDC TV Digital. Você bota lá seu comentário, manda o grito da torcida, fala qual é o jogador que teve o melhor, o pior desempenho, qual é o melhor técnico. Enfim, você pifa o nosso jogo. Eu tô usando todos os bordões do Júlio, né? Porque ele ainda não registrou eles, então não vou ser presa. Mas é isso aí. Chega junto com a gente, fala a sua cidade, de onde você vem. Enfim, você vai mandando aqui pra gente e eu vou trazendo os seus comentários no nosso programa, ao decorrer do programa, porque são 2 horas de programa. Então, é pouco tempo para tudo que acontece, mas a gente com certeza tem muito o que falar. E você também pode falar conosco pelo nosso WhatsApp, que está na tela aqui, e pelo Facebook. Então, chega mais, com muita música boa e com tudo que vocês tiverem direito. Vai contigo, Júlio. Maravilha, show de bola, DJ Jéssica Degrande. Você viu o cenário lindo dela? Mostra, por favor, João, mais uma vez aí. Espaço WA. E assim eu quero dar aqui as boas-vindas aos nossos novos parceiros do Nos Acréscimos da RDC TV, a WA Eventos, que, aliás, é o maior grupo de entretenimento do Rio Grande do Sul. Eles que são os proprietários da WA Eventos, que nós estamos aqui divulgando, mas também da Love
e da Privilégio, lá de Xangri-Lá. São casas fantásticas, onde rolam as melhores festas do estado, grandes shows, as principais atrações do Rio Grande do Sul e do Brasil, atrações nacionais de peso. Você confere na WA Eventos. Daqui a pouquinho eu vou divulgar a agenda deles, que tá bombando, tem muito show bacana. A WA Eventos, que fica na rua Beirute, número 45, bem do lado da estação Farrapos, na zona norte de Porto Alegre. Uma infraestrutura fantástica, com muita segurança, atendimento VIP de uma equipe que é especialista naquilo que faz. E repito, as melhores festas do Rio Grande do Sul, só gente bonita, gente de muito bom gosto, muita música e tudo isso com grandes atrações e shows nacionais. Você confere na WA Eventos, nossa grande parceira do Nos Acréscimos, que oferece toda a interatividade aqui do nosso programa e também o nosso quadro musical da DJ Jéssica De Grande, diretamente do Espaço WA. Sejam muito bem-vindos. Nosso abraço lá pro Juarez, pro Diego Castilho e toda a equipe da WA Eventos. Agora, minha cara DJ Jéssica De Grande, vamos ao som dos hinos mais lindos do futebol brasileiro. E eu começo por quem jogou primeiro. Começo com o hino do Grêmio Futebol Porto Alegrense, composto pelo mestre Lupicínio Rodrigues, para nós apresentarmos a nossa dupla tricolor desta noite. Até a pé nós iremos, sobe o som! Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Já está em posição de sentido? Fica à vontade. Reverência, olha aí, ó. Acompanha aí, Voltaire. Mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Maravilha, com direito à reverência dos nossos convidados, ao som do belíssimo hino do imortal tricolor, como o próprio Lupicínio Rodrigues escreveu na composição desse belíssimo hino, nós vamos apresentar os nossos convidados tricolores dessa noite. Começo lá pela extrema esquerda, ele que está pela primeira vez conosco, nos dando a honra da sua presença. É um torcedor apaixonado do Grêmio, é conselheiro do Grêmio, inclusive, é um advogado de carreira, mas, sobretudo, um torcedor apaixonado, está sempre comparecendo na arena. Já tivemos o prazer de participar de outros debates em outras emissoras, mas pela primeira vez tenho o privilégio de recebê-lo aqui na RDC TV, Dr. Vladimir Kelly. Muito boa noite, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Quero estar aqui toda vez que o amigo me convidar para poder debater aí essas questões do nosso tricolor. E, sobretudo, né, uma cornetinha aí nos morangos. Olha, é só fiado. Seja muito bem-vindo, Vladimir Kelly. Ele que é estreante, mas muito bem acompanhado por um parceirão nosso, ele que é um dos titulares aqui do nosso time do Nos Acréscimos, é um jogador caro, inclusive, nosso grande amigo radialista, jornalista, hoje é o coordenador de comunicação da FAMURS, Voltaire Santos. Só para, antes de passar a bola para o Voltaire, no início do programa o Voltaire vinha aqui de abrigo, torcedor raiz, sabe? Vinha como um torcedor do Grêmio mesmo, assim, direto do estádio. Agora que ele tá na FAMURS, ele já vem de blazer, ele só vai em jogo na tribuna de honra. Mudou o patamar, né? Mas seja muito bem-vindo, Voltaire Santos. Muito boa noite a todos, tribuna de honra, a convite do nosso doutor Vladimir, que nos colocou lá, no qual eu agradeço aqui em público, espero também, sempre que o senhor me convidar, poder ir com você. Primeiramente, Júlio, satisfação estar aqui ao lado de dois grandes amigaços colorados, que é o José Scorsato, um cara que eu respeito muito, nosso coordenador geral, o Rafa também, que eu conheço desde os meus tempos de Rádio Gaúcha, tem uma comunicação leve que encanta as pessoas, mas eu quero homenagear um grande amigo meu, da Rádio Gaúcha hoje, um grande narrador chamado Marco Antônio Pereira. Sabe por quê? Marcão. É do Goiás! Porque ele eternizou essa narração. Lá em Goiânia, e eu vou muito por lá porque tenho um irmão em Brasília, a narração dele é conhecida em função que o Goiás sempre foi uma toca da dupla Grenal. E hoje o Goiás mostrou a sua força e o Inter, como gosta de ressuscitar esses adversários, provou mais uma vez que o Goiás teve o seu protagonismo. Mas, puxando para o lado tricolor, destaque da nossa vitória ontem contra o Atlético Paranaense, meu destaque e minha exaltação inicial vai para o jogador Luan, que ontem superou o número de gols no Grêmio, passou o grande ídolo Renato
nosso treinador, e merece um voto de confiança. A torcida do Tricolor mostrou que esteve com o Luan marcou, a gente não sabe se ele vai ficar, o mercado está justamente aquecido, mas se ele for sair, pelo menos ele vai sair com uma imagem boa. Foi o rei da América em 2017 e da torcida gremista, tenho certeza, do presidente Romildo Bolzan, de toda a comissão, tem todo o nosso respeito, a nossa torcida por essa recuperação. Luan, minha saudação inicial vai para ele por essa recuperação, porque a gente sabe como é difícil às vezes passar por um momento ruim e a vida é assim. O mundo dá voltas, às vezes estamos por baixo, às vezes estamos por cima e com o Luan, Júlio Lemos, não vai ser diferente. Maravilha, grande Voltaire Santos. E quero aqui reforçar também o meu abraço para o Marco Antônio Pereira, meu ídolo na narração. Tive o prazer de ser produtor dele, inclusive, lá na Rádio Grenal. E eu na Gaúcha. Finíssima, baita comunicador, um dos melhores narradores da história do rádio do Rio Grande do Sul. Ouso a dizer isso, com certeza. Mas cuidado, Voltaire, porque assim como ele eternizou o do Goiás, ele também eternizou o Dudu, que é do Palmeiras. Então, vai com calma. Estamos tranquilos. Nosso representante gremista lá em São Paulo vai ser o Dr. Vladimir Kiel, vai estar lá. E a gente vai classificar, Júlio. Então tá vendo, tomara. Não vai ser fácil, mas a gente vai passar sim, Júlio. Fica tranquilo, fica tranquilo. Temos muito assunto para falar do lado gremista e agora a gente troca o hino de DJ Jéssica de Grande. Vamos para outro hino também maravilhoso, composto por Nelson Silva, o hino do Esporte Clube Internacional, para apresentarmos os convidados colorados dessa noite. Glórias do desporto nacional. Sobe o som. Canta, turista! Tá demais. É a nossa torcida colorada aqui do lado, muito bem representada por essas duas grandes figuras, duas feras, nossos parceiros. Já estiveram conosco aqui em outras oportunidades na RDC TV. Começo lá pela extrema direita, nosso amigão, ele que já foi prefeito lá de Arvorezinha, hoje é o coordenador geral da FAMURS, trabalha com o Voltaire Santos e é um grande torcedor do Internacional, José Scorsato. Boa noite, bem-vindo. Bom ver o amigo, parceiro colorado aqui. Já viu que a turma aqui do lado não é fácil ajudar hoje. Um grande jornalista e, quem sabe, um dos mais excelentes advogados que eu conheço, o ramo da administração, de improbidade. Mas quando vamos para o futebol, você perde um pouquinho, né? Eles olham, estão atrás da tabela ainda, mas eles já acham que estão na frente. E eles acham que é fácil ganhar do Palmeiras, né? Nós ganhamos, quero ver eles passarem também. Então, um desafio para eles. Mas se vocês não passarem, a vingança foi feita no Rio Grande do Sul e nós já fizemos o trabalho dele. Então, é bom encontrar os amigos para esse debate aqui. Muito legal que vai ter com todos vocês aí, tudo. Maravilha! O Scorsato muito bem acompanhado por essa outra fera aqui, que já esteve conosco em outra oportunidade, só que é difícil trazer ele com mais frequência, né? O cara tem agenda cheia, tá sempre viajando aí pelo mundo, o contato com a assessoria às vezes é um pouco difícil, mas é um grande prazer recebê-lo. Rafael Moraes, popularmente conhecido nas redes sociais como Rafa Poa, grande presença, tudo bem? Tudo bom, sempre um prazer estar aqui. E eu queria dizer que a gente não vai comentar sobre o Campeonato Brasileiro porque o Inter não quer saber do Campeonato Brasileiro, os jogadores não querem saber do Campeonato Brasileiro, então a gente vai falar sobre Libertadores, sobre VAR, sobre o que vocês quiserem, mas Campeonato Brasileiro não tem por que falar sobre isso, né? Especialmente hoje. Ainda mais hoje, né? Ainda depois mais desse hoje. fiasco. Não, mas hoje é a prova que o Inter não quer. E também, parabenizar o Dr. Vladimir pelos 13 anos que acabou de completar, por estar chamando o Colorado de morango. Deve ter feito 13 anos agora, vamos comemorar feliz aniversário pro senhor. Maravilha, oficialmente aberto o nosso debate, estão afiadíssimos os nossos convidados da noite. Reforço para você participar com a gente, não apenas nos assistir aí pelas plataformas digitais ou pela televisão, mas também interagir conosco e compartilha, por favor, dá aquela moral pra gente. Manda o nosso link lá do Facebook, copia o link, manda nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, chama toda a Gremistar e toda a coloradagem para chegar junto conosco no nosso Nos Acréscimos, que está apenas começando aqui na sua RDC TV, porque o Rio Grande se conecta aqui. É claro que os nossos amigos colorados não querem muito falar no assunto, mas é nosso dever começar o programa, porque é a notícia mais quente, falarmos do jogo do Internacional. A bola rolou hoje às 4 horas da tarde, lá na capital do estado de Goiás, em Goiânia, Goiás e Internacional.
nós tivermos aí as imagens dos melhores momentos, podemos rodar, por gentileza, o nosso programa que tem a produção da jornalista Fefa Vaz, que, aliás, o Rafael Vaz, o zagueiro da equipe do Goiás, bateu aquela falta que a gente vai ver em instantes. Que golaço! Nos acréscimos, que acabou definindo o placar dessa tarde. 2 para o Goiás, 1 para a equipe do Internacional. O Inter que abriu o placar cedinho, né? Os 11 minutos, um gol muito bem trabalhado. Passe do Nonato pro Wellington Silva, deu uma enfiada perfeita ali pro Paredes, que é muito criticado muitas vezes, mas hoje como centroavante jogou e acabou sendo decisivo, pelo menos no começo. O Goiás teve uma expulsão logo em seguida, teve o Senna, acabou sendo expulso, e mesmo com um jogador a mais por quase todo o jogo, o Inter acabou sendo derrotado nos acréscimos. 2-1 foi o placar. E aí, meu amigo Scorsato, o que aconteceu? Vergonhoso o jogo. Eu acho que falta de vergonha e comprometimento dos jogadores. Verdade. Faltou o técnico motivar o time, enganjar eles para participarem. Falar, então? Doutor Vladimir. Não precisa nem falar. Quem sabe o jogador entrasse em campo convicto de que precisava sim fazer com que o Goiás pudesse crescer, o resultado, pudesse avançar no resultado, seria bem melhor. Mas eles não tiveram essa sensibilidade, não tiveram engajamento, eles não entraram na partida, tiveram oportunidade, porque a maioria deles, ou quase todos, são jogadores que compõem o elenco, que são praticamente reserva, a não ser o Marcelo Lomba, mas não tiveram essa leitura, e faltou o nosso técnico, que muitas vezes é criticado e muitas vezes eu elogio o trabalho dele. Faltou ao nosso técnico a motivação necessária para que eles entendessem a importância desses 3 pontos que nós perdemos no final, que podem fazer diferença no final. Mas o parceiro aqui está certo. Eu acho que nós temos que focar agora na Libertadores. É bem possível que nós podemos sim superar o Flamengo quarta-feira e a Copa do Brasil logo na frente, que tem um resultado bem mais favorável a nós. Mas isso não dá garantia de nada. Porque tanto o Campeonato Brasileiro como todas as competições que nós disputamos, se somente o previsto antes acontecesse, não precisava ter futebol. A maravilha do futebol é isso. E quem sabe o resultado de hoje faz com que haja uma mobilização ainda maior do elenco colorado para podermos reverter o placar perante ao Flamengo aqui no Beira-Rio. Porque aqui no Beira-Rio nós temos a força da casa, o Inter tem se superado, tem avançado, tem crescido. E o Melo foi muito feliz, nosso vice-presidente, na fala dele, pedindo desculpa para a nação colorada. E é isso que deviam fazer os jogadores hoje, que atuaram em campo, pedir desculpa para a nação colorada, que tanto vibra, se entusiasma, se alegra, se motiva, se dedica, e não pode ter um jogo relapso como esse. Doutor Vladimir, se tu, nos teus processos, que tu faz muito bem, fosse relapso como foi o Inter, eu tenho certeza que não obteria esse na final, mas a gente sabe que você não é. Então, quando há essa parte de descrença e que há uma desmotivação, acontece o que aconteceu e acaba tendo uma virada que infelizmente nós sofremos hoje e que lá no final vai fazer muita diferença para nós. Agora o Júlio, o Rafa vai explanar e deve ter uma teoria que ele preparou no domingo. Eu estou muito preocupado com o Nico Lopes, a decadência do futebol do Nico Lopes. Aí o lance, ó, que ele colocou a bola na trave de uma forma o que aconteceu com esse Mas, jogador? Mas, Voltaire, tu sabe que o problema, que eu acho que assim, a gente está preocupado com o futebol dele, mas ele não parece preocupado com o futebol dele. Pois é. Então, cara, quando o jogador não quer se ajudar, não adianta. Porque ele tem oportunidade de passe, ele baixa a cabeça, ele tem oportunidade de chutar, ele se afoba. Então, ele tá numa fase ruim, mas jogador em fase ruim tem que trabalhar quieto e ficar e treinar, porque assim, ó, é difícil. O Inter, o reserva, estava jogando com o Trellis antes, entrava com um a menos. Daí colocou o Parede. O Parede hoje estava de centroavante, mas o Nico entrou nesse time. Sim. Também parecia que tinha um a menos. Apesar do Goiás ter tido um jogador expulso, que de uma maneira, ao meu ver, errada, tá? Eu acho que o jogador, ele pisou no Richelli do Inter com o pé que ele tentou chutar a bola. Então, para mim, foi equivocada essa decisão. E em contrapartida, num soco que o Wellington Silva tomou. Sim. Aquele lance, sim, era para expulsão. Mas tudo bem, não passou. A arbitragem acabou compensando, então não foi isso o resultado. Mas o Inter é inexplicável. É inexplicável o que não... Fora de casa já tem dificuldade. Contra time na parte de baixo da tabela, então é melhor não ir às vezes. Porque é impressionante a falta de motivação que os jogadores têm para jogar.
parece que, eu não sei, e antigamente eu achava que era um misto de, vamos lá que a gente vai fazer o resultado ao natural. Mas não parece isso, parece mais desinteresse. É alguns jogadores correndo, outros caminhando e passes afobados. É difícil. Tu via o Odair mandando o time ir pra frente. Ele tirou o Richelli até por necessidade, por falta, mas botou o Sarrafiore. Sim. Que também ficou uma ilha no meio de campo do Inter, aquele menino Michael, acho, do Goiás. Que fez o golaço, Passou sambando o tempo inteiro pelo lado direito do Inter. Aliás, se o Romildo Bolzan der uma olhadinha, esse Michael aí pode ser um reforço. É interessante, jogador muito interessante. Talvez esse gol um dos mais bonitos do Campeonato Brasileiro, rápido, ágil. Só para acrescentar, acho, a questão do Nico Lopes, eu acho que a diretoria, mais do que nunca, tem que chamar ele para uma conversa, ele tem que definir a vida dele. Ou ele quer jogar, ou ele quer treinar, ou ele quer fazer o que ele quiser. A vida é dele, do empresário dele, sei lá de quem, mas ele tem que definir. Eu acho que a grande missão da diretoria quando está na frente de um clube é fazer esses acertos aí que você faz necessário. Então tem que chamar para uma conversa e tem que tomar uma posição. Não dá mais para ficar assim, porque senão acontece que nem hoje. Não é deixar jogando 90 minutos, sem um interesse aparente, porque tu via que os jogadores queriam que ele fizesse o gol. O Parede, naquele que o Nico bateu na trave, estava impedido, ok, mas o Parede viu que era o Nico e saiu. Ele que normalmente mesmo impedido. Porque normalmente um centroavante, um atacante, ele vai definir. Exato. E ele saiu do jogo para... Eu acho que o time acaba jogando pro Nico e acaba atrapalhando, porque a fase dele é ruim. Ele tá mal. 23 jogos, gente, sem marcar gol. É complicado. Mas assim, ele dá assistências, tá? Ele tem nesses 23 jogos que ele tem jogado, ele tem dado assistência, ele chuta pra gol, cria oportunidade, mas muito, muito aquém do que é o Nico Lopes que o Inter comprou. Muito aquém. A gente já vai falar do Grêmio, mas só para retomar, para quem não assistiu ao jogo do Inter hoje, eu sempre gosto de trazer a escalação do time que entrou em campo. Foi um time reserva, sim. Tinha o Marcelo Lomba, o único titular, né? Que acabou, até ao meu ver, falhando um pouquinho no posicionamento naquele gol de falta, né? Que não esperava um cara que chutasse de direita no outro canto. E a bola bateu na ponta dos dedos dele, inclusive. Mas a escalação teve Marcelo Lomba, Zeca na lateral direita, a zaga teve Emerson Santos e Klaus. A lateral esquerda começou com o Natanael, que se machucou, entrou o garoto Eric depois, que é um promissor aí da base colorada. No tripé de volantes, que você confere aí, ó, que maravilha. Bruno Silva, Nonato e Richelli. Mais à frente, o Wellington Silva e o Nico, né? Ali no lugar do Sarrafiore, começou o Nico Lopes. E lá na frente não é o Telles, não. A escalação tá errada. Essa escalação é anterior. Lá na frente estava o Guilherme Paredes, Parede, melhor dizendo, como centroavante pela primeira vez. E eu quero falar do Parede, porque eu muitas vezes critico o Parede, nossos convidados aqui normalmente criticam o Parede, mas hoje, como centroavante, em 11 minutos ele fez muito mais que o Trellis em todas as oportunidades que teve no Inter. Eu gosto do Parede, ele é um cara que tem uma vitória pessoal, não sempre, não tanto quanto o Wellington Silva, mas ele tem uma vitória pessoal na velocidade para passar pelo zagueiro, porque muitas vezes tu tem duas linhas bem montadas, tipo agora o Palmeiras, que o Grêmio vai enfrentar, é muito difícil tu furar aquela retranca do Palmeiras e tu precisa de cara que tem essa vitória pessoal, como o próprio Everton do Grêmio, pegando o exemplo. E então é importante isso, é um cara que tu via que estava interessado em jogar. O Nonato também, muita vontade do jogo. O Wellington Silva sempre vai para cima, às vezes até meio peladeiro indo para cima, mas ele vai para cima e isso é importante que ele mantenha essa característica. Mas o Parede é um jogador muito interessante para grupo. É interessante ter um cara desses. Chegou a arriscar uma bicicleta hoje e quase fez um gol de letra. Gol de letra. E quando precisa ele recompõe bem, ele volta para a marcação. O que, na verdade, o Inter devia ter feito hoje. Quando fez o gol, avança as linhas. Sufoca eles lá em cima, tira em cima. Ainda mais com a mais. Claro, com a mais. Tudo favorecia, mas, enfim, faltou vontade, faltou determinação. Então, o Parede é um cara interessante. Quando precisa, quando tem um lateral que sobe demais, ele compõe na marcação, ele é muito dedicado. Não é um grande jogador, mas ele recompõe bem, organiza bem. Tem uma batida fora e se entrega muito dentro do campo. É esforçado, então, né? É esforçado. Porque é o que eu sempre digo, assim, é melhor tu ter, mesmo da base, ou uma contratação assim, mais barata, do que tu trazer um Trellis ganhando muito dinheiro, o Anderson, como foi da outra vez. O Voltaire gosta do Anderson. O Anderson. O ídolo gremista, o Anderson. Então, tu trazer uns medalhões para jogar um futebol nota 6, 7, aposta na gurizada, então. Né? Muito mais barato e pode te dar retorno.
Eu vou te dar outro exemplo, Corsato. O Zeca, que mais uma vez teve a oportunidade na lateral direita. Eu confesso que quando o Inter fez aquele negócio com o Santos, eu elogiei, eu bati palmas, que baita negócio. Mandou o Sacha, que estava em baixa, pro Santos. Trouxe o Zeca, campeão olímpico, mas o Zeca até agora, pelo menos na direita, ali na esquerda o Odair não coloca. Mas na direita, atuações muito fracas. O futebol tem muito disso, né? Muitas vezes tu pega o cara que acha que é o cara certo para a função, tanto no Grêmio como no Inter, ou em qualquer time do Brasil. Não encaixa, né? E ele não encaixa, não acerta, não ajusta. Aí tu vem com uma contratação que não parece representar nada e esse nada se transforma em muito. E a gente percebe muito isso na dupla Grenal, no Inter. O Nonato mesmo, um guri que não se esperava muito dele, que está encaixando, está indo bem, vai ser promissor. O Arthur, quando subiu da base para o Grêmio, foi uma surpresa e olha o jogador que virou, né? Então tem exemplos vários. E outros tantos, como Montoya no Grêmio, foi contratado, não deu certo. Marinho. Acabou indo, o Marinho não deu certo. Tantos outros no Inter que vieram acabaram dando certo para nós. Enfim, é adaptação, é dedicação, sei lá o que é, mas não, se contrata esperando melhor e eles não, dentro de campo muitas vezes não dão aquilo que é para dar. Deixa eu pegar até um link desse tema que o Corsato acabou de falar pra gente entrar no assunto do Grêmio, porque ele disse que alguns jogadores às vezes vêm sem aquele cartaz, né? De encher os olhos, a torcida. Mas eles estão sendo muito duros com o time deles. Pois é. Estão sendo. Acho que aqui tem que fazer até uma defesa, né? Eu nem acho. Olha aí, o advogado vai entrar em do ação. Internacional, porque... Não pega o estilo da profissão, né? Porque eu acho que Não esquece que o senhor advoga pro Grêmio, né? Sim, Deixa mas... o nosso querido Bisol fazer a defesa dele. Deve estar nos ouvindo agora. Eu acho que tem que analisar o time do Internacional a partir das suas condições técnicas. Não se pode exigir além daquilo que eles podem dar. E essa questão também do Nico Lopes, é o único jogador que consegue fazer jogadas no Internacional. Agora, se o fato de ele não conseguir acertar aquele quadradinho, isso é outra coisa. Agora, hoje, Goiás e Internacional entraram num equilíbrio técnico perfeito. Total. Quer dizer, Mas a situação jogaram do de jogo, igual para igual. A situação do jogo, o Vladimir favoreceu nós. Agora, veja bem, então, é isso que agrava a situação. O Internacional, jogando com um a mais, não conseguiu superar o poderoso Goiás. Isso significa o quê? Que no equilíbrio de forças técnicas, o Goiás, em tese, então, estava acima, tecnicamente falando. E o Internacional conseguiu ali superar, na questão principalmente da sorte que terminou, porque o Internacional vem com muita sorte há algum tempo. Gol aos 57 minutos do segundo tempo. Aquele gol do Palmeiras tirar nosso VAR foi forte também. Pênalti no meio de campo. 7 impedimentos, assim, o juiz não vê. Então, essa sorte termina. Né? E hoje me pareceu isso, quer dizer, terminou a sorte. A sorte começou bem com o Paredes fazendo gol no meio das pernas do goleiro. Sim. No meio das pernas. Mas logo em seguida parece que a sorte terminou e nós chegamos ali a ver um golaço, né, do zagueiro, que certamente não vai acertar uma dessas, a exemplo do que aconteceu no nosso jogo contra o Palmeiras. Nunca mais o Scarpa acerta aquele chute na vida, né? Então, essas questões de sorte, elas são muito variáveis, né? São muito voláteis. Agora, falando sobre o Palmeiras... O Braz também, que acertou aquele gol que nunca mais vai acertar. Aquilo é técnica pura. Exato. Eu quero fazer um registro aqui, Júlio. Registre, Voltaire. Porque achei um verdadeiro absurdo, uma covardia, a atuação do senhor argentino, o senhor Patrício. Vai começar a chorar com a mensagem já. Olha, eu tava ao lado do... Aqui, vocês perceberam, né? Eu estava no estádio, na arena, ao lado do Dr. Vladimir, e é impressionante como a arbitragem contra o Grêmio na Libertadores, principalmente no primeiro tempo, prejudicou o Grêmio. Senhor Patrício Lustô. Patrício Lustô, um argentino completamente atrapalhado. Eu espero que ele nunca mais venha não apitar o jogo. Boca na final. Pois é, pode ser isso, só pode. Não quer Grêmio e Boca. O Felipe Melo, que é um jogador altamente agressivo, tá na hora de começar a olhar com uma medida disciplinar um pouco mais apurada para esse jogador. Ele lança em cima, ele sobe com o cotovelo aberto, né? Ele coloca em risco a integridade física dos atletas. Parece eu e tu jogando pelado. Olha, é impressionante. O Felipe Melo era para ter sido expulso no primeiro tempo ao natural. E aí, cadê o VAR? Cadê toda aquela equipe para avisar o juiz?
Impressionante. Ele deu sem bola, exatamente em frente ali, às cadeiras onde a gente estava. Deu pra ver. Eu não sei se a televisão não mostrou ou se parte da imprensa que estava olhando não quis ver, mas era um lance que era para ser no mínimo amarelo. E ele já tinha o primeiro amarelo. E aquele lance seria capital para o resultado da partida. Sem contar as demais atrapalhadas. Teve vários lances ali do Everton Cebolinha, no momento de ataque do Grêmio, que ele poderia ao menos ter consultado o VAR. Lances que a torcida que estava bem próxima já estava na dúvida e que a gente via que ele tinha uma alta insegurança. Teve um outro lance que ele se atrapalhou todo, o Grêmio ia sair pro contra-ataque, a bola bateu na perna dele, ele deu um lance pro Palmeiras, ele revertia toda hora os lances pro Palmeiras, então aí fica complicado de jogar. Joga contra um jogador que, olha, simplesmente não tá jogando futebol. Se ele quiser jogar jiu-jitsu, se ele quiser fazer uma luta marcial, vai ser muito bem-vindo. MMA, se ele quiser treinar lá com o Spider, que é amigo dele, que ele vive postando, vai ser bem-vindo. Mas no futebol tem que ter um certo respeito pela integridade física do adversário, né? O que ele tá batendo de forma desleal, tá na hora de começar a ser percebido. Esse bad boy que a imprensa paulista tá colocando, o pitbull, só um pouquinho. Bate de novo, tá sendo desleal. E a arbitragem conivente. Aí depois do segundo tempo, bom, aí não tinha mais o que fazer, expulsaram o Felipe Melo. Mas aí já era tarde. Se ele tivesse batido no tempo que ele tava no Grêmio, o Grêmio não tinha caído pra segunda divisão, né? Só tarde. Então assim, ó. Agora segura essa. Eu quero só registrar. Quem é que bateu ou não bateu em 2016? Pois é, só para recordar um pouquinho, voltar um tempo, né? Mas a recordação mais recente qual é delas 2016. Foi a primeira ou a segunda que ele estava, não recordo? Não sei. Foi na primeira ou na segunda caída? Aliás, esse assunto da arbitragem... Tem que dar lápis de memória na gente. Eu tenho a manchete aqui do Correio do Povo de 1996. O Inter caiu 2 vezes, não esqueça. Ah, eu me lembro da súmula único do jogo. rebaixado FIFA. Eu me lembro. Da história. Mas daí a gente... Mas nós subimos num gol de 8 ou não? Eu acho que sim, a gente subiu em nono. Subimos em nono tá. depois. Eu acho que sim. Em 9 prestações, porque foi rebaixado por pó de dinheiro. Sabe que as casas Bahia, essas casas, copiaram aquele exemplo lá, quando começaram a falar em 12 vezes. Um beija-flor de entrada e o Beija-flor, resto. né? Tu é velho, Eu cara. sou velho, não parece, mas eu sou. Aliás, sobre a arbitragem, que o Voltaire levantou aqui o assunto, a gente tem o nosso quadro central do árbitro, não perca logo mais, com o Fabrício Neves Corrêa, repercutindo sim Libertadores durante a semana, projetando os próximos árbitros desta semana e também falando do VAR, que mais uma vez foi bem presente nessa 16ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro. Eu estava levantando antes o assunto, porque o Scorsato, nosso amigo aqui, falou sobre alguns jogadores que chegam sem aquela pompa, né? E um jogador que até foi criticado por alguns quando veio pro Grêmio, porque estava lá no Boa Esporte, é o Tassiano, que jogou muita bola ontem. Tá crescendo. Tassiano, não só por ter feito um gol de cabeça, mas ele foi muito participativo ontem. Gostei demais da atuação do Tassiano. O Galhardo fez um cruzamento estilo Arce, 1995 para Jardel, isso a gente tem que tirar o chapéu também. O Galhardo colocou a bola, mas ele apareceu como um elemento surpresa, até os narradores confundiram ele com o Tardelli, que seria onde deveria estar. Mas ele está crescendo de forma gradativa, ele tem posição física, é um jogador que consegue ter um nível de recomposição alto, e isso chama atenção no time do Grêmio. O time do Grêmio gosta de armar com os volantes, né? Gosta de fazer toda aquela composição com os volantes. Dizia o Roger, não são volantes, são médio apoiadores. Médio apoiadores, então é um jogador que realmente merece receber outras oportunidades. Ele tem aquela raça também que a torcida do Grêmio valoriza na arena. É um jogador que gosta de dar carrinho, tem a imposição física, mas com lealdade, né? Aí vai ao encontro do que eu tava falando aqui com o Felipe Melo. Dá pra te ter raça, mas tu não precisa dar uma cotovelada na cara do jogador, tu não precisa... E aí depois o Felipe Melo saiu chorando ainda, né, doutor Godinho? Não esquece Não, do meu. não. Você que vai a São Paulo. Falando Tassiano agora. Eu ainda tô inconformado, viu? Nós estamos falando daquele jogador que deram certo. O Felipe Melo não deu certo do Grêmio. Mas eu tô inconformado com Nem aquela no partida Juventude. ainda. Tô inconformado com o Grêmio Nem na seleção. Libertadores. Mas o Tassiano, sim, merece todo o nosso respeito, foi decisivo ontem. E olha, o Tardelli perdeu aquele pênalti, de novo bateu no lado contrário do pé, bateu fraco, bateu mal. Tanto que o goleiro Santos pegou sem rebote. Tem que treinar pênaltis, né? Tem que treinar, tem que ter mais confiança, né? Não dá pra perder pênalti, daqui a pouco leva um gol ali, poxa vida, né? Pênalti tem que fazer. Esse goleiro deles
ele não pula antes. Então, como a cobrança foi um pouco fraca, o goleiro pegou. Se ele escolhe um lado e cai pro lado errado, é gol. É gol, né? Mas os jogadores vão muito nisso, cara. Eles tentam essas batidas, assim, trocar de direção na hora do chute e sair fraco. Isso aí, sai mascado, se é um goleiro que não é afobado, pega. Pega. Vamos colocar as imagens, por favor, aí, Pois nos é, momentos. o show tricolor, Grêmio, né? 2, Atlético Paranaense. Show tricolor, né? Pra gente poder analisar melhor aí os lances da vitória tricolor com o time reserva ontem, mas que funcionou, né, doutor Vladimir? Não, funcionou bem. Foi um bom jogo, aliás. Foi mesmo. Pode ver que o Renato é muito inteligente. O Renato, quando gosta de jogador, ele coloca o jogador na posição que ele sabe melhor jogar. Em algumas partidas, o Tassiano jogou fora de posição. Ele jogou numa outra situação, mais à direita. O Ramiro. Na posição que ele fazia o Ramiro. Ali, ele acerta às vezes. Mas na posição que o Tassiano jogou ontem, é exatamente aquela em que ele se dá melhor. Matheus Henrique. Ele se dá melhor. E ontem provou isso, né? Ele aí assim aparece pela direita, ele aparece pelo meio, ele aparece na frente, ele ajuda a armar a jogada. É um jogador de imposição física muito boa. E é um jogador que, não digo vá substituir o Ramiro ou o próprio Matheus Henrique, mas ele tem uma versatilidade, joga em determinadas posições, em várias posições no meio, e ele tem condições de fazer esse jogo, né, de área a área, né, porque ele é um cara que tem também uma capacidade física muito grande. E ontem o Grêmio acertou no seu ataque também. Nós tivemos uma participação muito boa, mais do Tardelli do que o Luan, mas o Luan foi muito bem ontem, se recuperou um pouco. Não se sabe agora se ele vai ser vendido, mas é uma possibilidade boa do Grêmio recuperar um investimento feito nesse jogador, podendo vender ele agora para o futebol europeu, que é uma oportunidade boa. Eu acho que é uma oportunidade para os dois, né? Uma oportunidade boa. Bem, né? Talvez o Luan recria o ciclo dentro do Grêmio, que não é tão simples assim, ou ele recomeça a sua vida de jogador fora do futebol brasileiro e tem uma boa perspectiva. Mas ontem a possibilidade do aproveitamento do Tardelli, né? E funcionou bem essa movimentação Tardelli e Luan, né? E um jogador... Tem um detalhe também que eu quero destacar aqui, aproveitando para complementar esse belo comentário aqui do nosso Vladimir, que é a retomada de confiança, e estava precisando também do goleiro Júlio César, que ficou marcado naquele escândalo tricolor contra o Fluminense, né? Naquele episódio de uma atrapalhada que poderia, inclusive, manchar a carreira, mas que ontem fez uma partida muito segura. No primeiro tempo, protagonizou aí 2 boas defesas. Não vou dizer que foram milagres, mas que deu segurança e mostrou que sim, que ele pode ser um reserva imediato do Paulo Vitor. E, olha, tem que ter a nossa confiança, jogou bem, no segundo tempo conseguiu também dar segurança ali para a zaga do nosso tricolor imortal gaúcho. E o Grêmio construiu uma vitória tranquila. Quando a gente tem grupo, eu não chamaria de reservas, né? Só uma extensão do nosso grupo, que é bem qualificado, né? Do Renato. É um grupo, né? Um grupo mais qualificado. Talvez o melhor time do Brasil, né, Vladimir? Em termos de A tabela fala por si. Em termos de futebol, é seguramente o melhor futebol Sem desenvolvido dúvida, no país. Dúvida. Não, sem nenhuma dúvida. Isso não são apenos os gremistas que dizem. Os paulistas falam isso. Aí é o Brasil Maluco inteiro. de jogo. Entre vocês, qual Não, peraí, o maluco. Hoje é o melhor futebol do Brasil. Hoje o Evair... Tá aí, liderando. O Evair, o centroavante do Palmeiras. Jogo tranquilo com o Palmeiras, liderando o Campeonato Brasileiro. Não, eu vou botar minha opinião. Peraí, O Grêmio já teve sim o melhor futebol do país. Ainda É bem. que fica meio sensato nesse O programa. Grêmio vem de 2000... Não, Júlio, o Grêmio vem desde 2016 com o melhor futebol do país. Esse ano não tá. Não, mas Eu peraí. confesso que o estilo de jogo do Renato é fantástico, é propositivo, é um time que valoriza a posse de bola. Aliás, ontem aconteceu algo inverso e raro, né? O Atlético na arena teve mais domínio de bola. Mas que é o o que Grêmio. acontece. O Renato, como é um sujeito muito inteligente, ele dosa, é como se fosse um botão, né, de intensidade. Quando tem que ampliar a intensidade, ele aperta os jogadores. O time, como ontem, contra a equipe aí do Atlético Paranaense, ele teve a intensidade de acordo com aquilo que o Renato entendeu necessário para imprimir a partida, uma intensidade de jogo um pouquinho maior do que o normal.
Nós temos, por exemplo, aquela situação lá do CSA, naquele jogo enfadonho, naquele jogo horrível que foi lá, que realmente a intensidade foi abaixo do necessário. Mas quando há necessidade do Grêmio imprimir ritmo de jogo, imprimir velocidade, imprimir vontade de jogar, o Renato sabe fazer isso. Ele sabe tirar do time quando necessário, mesmo que seja um time totalmente reserva como agora. É verdade. E é muito mais fácil a gente comer um porco do que o pessoal ali engolir 2 urubus. Não vai ser fácil. Mas tudo isso, depois a gente vai falar sobre também, né, Júlio? Isso aí é resultado do quê? De uma boa gestão, né? E depois a gente vai fazer um convite bem legal que o presidente do Grêmio vai estar fazendo junto com a FAMURS, que todo o público pode acompanhar, viu? É aberto, bem legal. Vamos falar em seguida. Olha esse jogador aí, vai dar muita alegria pro Grêmio. Entrou bem, né? Junto com outro que vai... Luciano? O Patrick. Junto com outro jogador que vai substituir com mais qualidade o Cebolinha, que chama-se PP. É um jogador de alta técnica, ele gruda a bola no pé, ele tem uma velocidade fantástica e ele consegue... Gira muito bem também, ele consegue juntar velocidade com técnica e manutenção da posse de bola. Nós vamos ter nesses 2 jogadores aí um futuro brilhante para o ataque do Grêmio. E tem também o volante, o Darlan, que entrou no segundo tempo, no finalzinho. O Darlan, no meu entendimento... O Darlan, no meu entendimento, embora seja um pouco cedo, ele tem qualidades talvez até maiores do que o Arthur. Com certeza. A base do Grêmio vem forte. O Darlan, olha, a gente tem que observar, é impressionante o nível técnico desse menino. Ele vai crescer ao longo do tempo aí de uma maneira até natural, mas a base do Grêmio, Júlio, como você ressaltou, vem muito forte. Principalmente para volantes e extremas. Pois né? Chama atenção essas posições. É verdade. Do lado esquerdo ali, desde Pedro Rocha, Everton, PP, tem outros garotos nas categorias sub-20, sub-17 também com muita qualidade. E os volantes também nem se fala, né? Desde o Wallace, Arthur, um pouquinho antes, Lucas Leiva. Adilson, um pouco mais antes também, né? Com certeza. Mas só pra gente retomar também, fazendo justiça, a escalação do Grêmio de ontem, totalmente reserva. Ontem com o Júlio César, que o Voltaire destacou, que fez boas defesas. Rafael Galhardo na direita, Paulo Miranda, David Braz e Capixaba. Tassiano e Rômulo foram os 2 volantes. PP lá na esquerda, Luan centralizado. O Luciano ficou aberto aqui na extrema direita. E o Tardelli jogou lá na frente de centroavante. Eu acho que no setor ofensivo, senhores, apenas o Luciano está ainda fora de ritmo. Não se entrosou muito bem, né? Mas eu gostei muito do que vi do PP, Luan e Tardelli. O Luciano chegou agora, vai passar por um processo de readaptação, mas o grupo do Grêmio já está colocando ele com carinho, daqui a pouco vai estar balançando as redes e brilhando como todo o time do Grêmio. E o que chama atenção também é que antes, quando Jeromel e Kahneman não estavam, batiam um pavor nos gremistas, né? Olhava-se para o banco e via um Bressan, ou via outros jogadores. Agora tem uma boa reserva, né? Dá para dizer que é uma boa dupla ali, o David Braz e o Paulo Miranda, sem falar do Rodrigues, né? O Tonhão, que é um garoto da base também. É muito bom esse jogador. Agora, claro, o Bressan era um pavor, né? Nós aguentávamos no osso do peito, né? Engolíamos em seco, mas realmente era um pavor. Até internamente a gente comentava isso. Mas não tinha outro zagueiro, né, pro Renato colocar naquela oportunidade. E claro, culminou com aquele jogo contra o River Plate, em que o VAR e o Bressan juntos conseguiram nos tirar. Sempre o VAR, né? Não, mas peraí. Talvez a maior injustiça do futebol sul-americano, né, doutor Gladimir? Não foi porque o VAR é um instrumento técnico. Mas não foi pênalti? Não falo do pênalti. Eu falo da do decisão, gol, né? Com a mão do jogador argentino. Sim. Se o VAR é um instrumento técnico, ele tem que ser aplicado em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Não existe o VAR aplicado agora ou o VAR não aplicado agora por conta da interpretação do árbitro de vídeo. Se houve aquela situação e se em vários ângulos aquela situação ficou caracterizada como mão na bola, não bola na mão, e aquilo foi claro, o VAR tinha obrigação de retornar o lance, tinha obrigação de colocar isso no ar e tinha obrigação de ser anulado o lance. Então o VAR retirou o Grêmio e depois o mesmo VAR que retirou, que se omitiu naquela situação, aí quando ninguém viu, só o VAR viu Rafa, só aproveitando isso do VAR, para esse ano mudaram, né? Se toca na mão do centroavante, do atacante, alguém de ataque,
para o lance, independente de intenção ou não. Talvez até motivado por essa interpretação que deveria ser dado antigamente, né? Mas aquilo tirou o Grêmio da final. Sim. Nós estávamos falando da final da Libertadores. Prejuízo. Então me parece, enorme, esse juiz argentino que apitou, não é uma questão de perseguição, nem de fazer DVD, mas esse juiz argentino que apitou Grêmio e Palmeiras, ele truncou o jogo, ele inverteu faltas, ele não deu o amarelo onde deveria dar. Impressionante, uma das piores arbitragens que eu já vi. Então, foi complicado isso. Não, é claro que é difícil dizer se é proposital, se não é proposital, mas é uma situação que realmente nos chama atenção. E agora em São Paulo, eu não sei até quem é que vai ser o juiz de lá, mas nós temos que abrir o olho também. Mas o nosso contra o Palmeiras também foi assim, não é? Não, também. Eu falei aqui no programa. Justamente contra o Palmeiras. O gol nosso foi legítimo, comprovar, né? O doutor Vladimir levar verdade, pênalti. verdade. Basta tentar levar. Não se sabe, não se consegue comprovar se é intencional ou não, mas depois comprovado. O segundo gol foi Esse claríssimo, favorecimento explícito aí pro Palmeiras tem que ser investigado. E isso que o presidente da comissão do VAR é um gaúcho, né? Que foi nosso colega aí, o Gaciba, ali na Gaúcha. Eu mando o WhatsApp pro Gaciba e não me responde. Agora a gente falou do Bressan aqui, mas tem um zagueiro que os colorados não gostam e continua tendo chances. No grupo do Inter, jogou hoje, aliás, jogou muito mal, meu break é o Klaus, né? O Klaus, eu acho que ele entra na mesma categoria do Bressan. É que tem uns jogadores que são ruins que... ok, vai levando. Mas uma hora eles entram, né? O problema é o ruim e azarado. Cara, daí é uma combinação... Os dois vieram do Juventude, né? Do Juventude não podia pegar nada do Juventude, cara. Nada do Juventude. E o Roberto tá numa crescente bacana. Se lesionou. Era uma gelada, mas o Roberto tá não se lesionou, tá lesionado. Tem o Fux também, né? O Bruno Fux. O Bruno, que jogou muito bem, né? Então, essa questão de critério que a gente não sabe internamente do elenco, por que eu acho que é proibido entrar com 11. Pode ser. Eu acho que é isso aí que rola no Inter. Com é Campeonato Brasileiro, bota o Trellis. Não tem o Trellis, bota o Klaus. Aí fica... Aí botar o Klaus e o Nico, ele tá com 2 a menos. É sacanagem. É sacanagem. O único que faz lances, né, é o tal do Nico, esse? Quer abrir uma negociação, doutor? Olha, o Renato aproveita bem ele. E engraçado que o Nico Lopes, e eu não sei se é uma coincidência do destino, não sei se é algum fator emocional, mas o Nico Lopes para de jogar quando o Guerreiro entra em campo, né? Porque até então ele era o protagonista do time. Né? Ele era parece muita gente parece que ele acha que ele não tá mais em campo, que ele tá em outro lugar, menos jogando futebol. Todo mundo tem teoria. A minha teoria é que depois da não convocação dele, porque ele tava voando, depois da não convocação dele, cara, nunca mais. Nunca mais. Como o Luan depois da Copa do Mundo. Também. Eu acho que eles são parecidos de mentalidade, de cabeça, eu acho que eles são parecidos. Eu acho que o Luan, mas aí eu acho que não dá pra comparar, porque o Luan foi o rei da América em 2017, o Nico Lopes ainda não teve um grande título pelo Inter. O Luan foi o rei da América, o Luan conquista o primeiro ouro olímpico da história da seleção brasileira. Sozinho, né? Sozinho e... Não, eu tô debochando. Sozinho. O Luan sai do banco. O Luan sai do campo pra ser o protagonista da seleção brasileira. Neymar não conta daí. Mas o protagonista foi o Luan. Da seleção brasileira. Então ele... Tanto que ele tá agora no Real Madrid, goleando, dando goleadas aqui. Emocionalmente, o Luan, na cabeça dele, ele cumpriu um ciclo. Ele chegou no ápice. Imagina, ganha a Copa do Brasil em 2016, Copa da Libertadores 2017, Recopa 2018. Enfrenta lá, a gente não tomou nenhum gol de bola rolando do Real Madrid, foi um dos poucos times daquele ano. Ele chegou no nível aonde ele queria, não tem mais onde o que o Luan conquistar no Grêmio. Daqui a pouco precisa de ares europeus, daqui a pouco um novo desafio na Europa, retoma a seleção brasileira. Isso acontece nas carreiras profissionais, acontece com empresas também. O Luan tem uma história de que ele fizeram uma proposta para um time da Rússia, se não me engano, ou da Ucrânia, algum do leste, e daí jogadores da seleção dizem que o Neymar ligou, diz, não vai, fica na vitrine e tal. Por causa da Copa, o cara não foi convocado. Era o Spartak Moscou, daí foi o Pedro Rocha. E foi o Pedro Rocha, exato. E aí, cara, é psicológico. Claro que pra mim é psicológico tudo isso. Ele se entrega, aí começa a fazer festa, já não liga o F, né? Ligam e, cara, não, eu já tô bem aqui, sou rei da América, ou o Nico, sei lá, que ele é rei do quê. E larga a bola. O futebol é apaixonante pela diferença dos pontos de vista. Eu aqui fiz uma tese sobre como
o nosso árbitro argentino prejudicou o Grêmio e que o Felipe Melo deveria ter sido expulso já, mas aqui o nosso presidente lá da FAMURS, o prefeito de Palmeiras das Missões, o Dudu Freire, já pensa o contrário, diz o seguinte, ó, beneficiar o Grêmio, a falta do segundo amarelo do Felipe Melo não era pra cartão, mas peraí. Mas o presidente tem razão. Não era pra cartão amarelo. Não era pra cartão. Tem razão. Falar em presidente Dudu... Vou dar um abração pra ele. Aliás, estamos lhe aguardando aqui na bancada dos acréscimos, que é um grande colorado. Já participou da programação da RDC TV, mas ainda não veio pessoalmente aqui nos acréscimos. Presidente Dudu Freire, lá de Palmeiras das Missões. Um abraço e fazer um ressalto, que agora nós começamos a Expo Inter, já começou a Expo Inter e a FAMURS, que é a federação qual o presidente Dudu Freire, prefeito de Palmeiras, preside, vai ter um ponto alto. Nós começamos com a programação toda manhã, mas o ponto alto é quarta-feira. Quarta-feira de manhã tem o encontro das mulheres, muito bem organizado. E à tarde nós temos o seminário de encontro dos prefeitos e prefeitos do Rio Grande do Sul, onde vai ter uma composição bem interessante, né? O presidente Dudu é colorado, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzão, vai palestrar sobre gestão de campo, então você tem um equilíbrio de presidência aí. É verdade. E 2 doutores que vão falar sobre dentro das áreas de improbidade, enfim, relação dos prefeitos com o Ministério Público. Prefeitos com o Ministério Público, é o doutor Vladimir Chielli, que é um gremista, e o doutor Aloysio Zimmer, que é colorado também. Então há uma equiparação granalizada, né? 2 presidentes, 2 excelentes advogados, doutor do Rio Grande do Sul e do Brasil. E o equilíbrio está até na coordenação da produção do evento ali. Um escorçado colorado e o Voltaire gremista. E deixa eu aproveitar o link para dizer que a RDC TV fará uma cobertura toda especial desse evento. Isso aí. Dia 28, quarta-feira, agora, aliás, dia da grande decisão de Inter e Flamengo. Mas antes disso, você vai conferir às 6 horas da tarde uma cobertura especial da RDC TV. Estaremos ao vivo diretamente lá da Expo Inter, que é a maior feira a céu aberto da América Latina. Eu terei o prazer de apresentar essa atração juntamente com os amigos da FAMURS, uma programação especial da FAMURS ao vivo na RDC TV, das 6 às 7 horas da noite, ao vivo, entrevistando todos os envolvidos, a diretoria da FAMURS, o palestrante convidado, o presidente Romildo Bolzão Júnior do Grêmio, o presidente Eduardo Freire, prefeitos de diversos municípios, né, entre os 497 que compõem o nosso estado, que estão associados à FAMURS. Então, certamente, será um grande evento e uma cobertura toda especial nessa parceria da RDC TV, juntamente com a FAMURS, quarta-feira, 6 da tarde, ao vivo, diretamente da Expo Inter, o Grêmio classificado aqui na RDC TV. E um dos destaques logo após aí, o Inter classificado. Além da divergência. O Grêmio classificado, tudo bem. Além da palestra do Romildo Bolzan, que vai ser às 4h30 da tarde, né, gestão em campo. Para quem não lembra, não é todo mundo obrigado a saber, mas o Romildo foi prefeito de Osório. 2 mandatos. É um grande gestor. 3 mandatos. Três mandatos Ele prefeito disse que é 4, de Osório. ele foi vice num, ele assumiu também, ele disse que é 4 mandatos. Lá em Osório implementou a energia eólica, mudou com o cenário da economia e implementou essa gestão no Grêmio, né? E a gente vê hoje que o Grêmio virou nas mãos do Romildo, é muito bacana para quem acompanha a política do clube do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E o Vladimir, que está aqui conosco, também vai ministrar uma palestra que é justamente uma das grandes reclamações dos prefeitos, que é a relação do Ministério Público com os prefeitos. O Vladimir, que presta a assessoria jurídica para a FAMURS e cuida hoje sobre a lei do abuso de autoridade. Exatamente. Que é bem interessante mesmo que está então, acontecendo. Dentro de toda uma cobertura especial na próxima quarta-feira aqui na RDC TV. A gente já vai falar de Libertadores, vamos já projetar esses 2 copos. Pra tua alegria. e até eu vou... Alegria ou preocupação? Não, como é que é? Alegria ou preocupação? Alegria não quer falar de brasileiro, né? Cai entre nós, né? Cai entre nós. Eu gosto do Campeonato Brasileiro. Aliás, esse ano, até a gente falava aqui nos bastidores, né? Para os nossos colegas da imprensa, principalmente, Voltaire, que lá no começo diziam, não, entregue um título pro Palmeiras. A tabela tá mostrando que não é bem assim. Não Tá vendo um equilíbrio ali na frente. Né? O Santos chegando forte, o próprio Flamengo. O São Paulo também correndo por fora. O Santos hoje tomou 3. Pro Fortaleza, né? Depois tá ganhando 3-0. Não, aí é complicado. Mas o que deixa mais dinâmico o campeonato, né? A gente tá conseguindo ver o Palmeiras jogando com 12, sempre jogando com árbitro, fica muito mais fácil pra eles. Tá tentando condicionar a arbitragem, eu tô sentindo isso. Fica... Transferiram pro outro paulista. Você vê como é interessante, né? Nós conseguimos ganhar com 12. Pois é. Não, é verdade. Então tem que parabenizar os colorados. Porque aquele gol do Cuesta... Não, pra nós não foi. Só vale pra você. Não, vale. Tá. Eu tava lá. Primeiro vocês dois. Não. Faz 2 anos que você joga com 12.
Faz 2 anos que É nós a sorte. Com o Palmeiras, então, também nós jogamos com 12. Sorte. 12 a 12. A sorte. Não, com o Pra Palmeiras entender o vocês, raciocínio, né? vocês sentiram na pele, porque aquele gol do Cuesta de cabeça, só o juiz viu algo ilegal. Um verdadeiro roubo. Aquilo que aconteceu também. Sim. Agora, se o Palmeiras passa nos pênaltis, e ainda bem que foi feita a justiça nos pênaltis, olha, é um verdadeiro absurdo. Um absurdo aquilo que aconteceu. Eu não tô entendendo por que esse favorecimento da arbitragem pro Palmeiras. É contra o Inter, é contra o Grêmio. Se vocês forem analisar aí todo o Campeonato Brasileiro, tem jogos que passam de uma certa maneira desapercebidos por nós, né? A arbitragem está favorecendo o Palmeiras. E isso tem que ser investigado. Só um pouquinho. É todo lance pro Palmeiras. Todo lance pro Palmeiras. A quem interessa. Os interesses. E os interesses, como diria Leonel de Moura Brizola. Trouxe o lencinho do Voltaire aqui, Marcelo. É muito choro. Pelo amor de Deus, é discípulo do Cacala esse aqui, Se eu né? conversar com o presidente Romildo, ele não chora tanto lá. É impressionante, né? Senhor, você tá falando que o brasileiro é bacana, mas a dupla Grenal aqui é copeira, né? O que a gente gosta mesmo são das Copas, né? A Copa do Brasil, que eu tô torcendo muito, sonhando com 2 Grenais históricos numa final aqui pra Porto Alegre ser consagrada como a capital nacional do futebol. Não dá porque o Flamengo dar, não vai deixar, né? Porque nós não vamos poder suportar os colorados se gabando em serviço da Copa do Brasil. Não vai dar. Olha que esse preço pode ser alto. Olha. Não vai dar. Já tem o Reinaldo Sec, tá na mão de um, né? Vamos ficar se ter o próximo. exibindo, vamos ficar se Não vamos exibindo esquecer, horrores. não vamos esquecer. Aquela mágoa tá guardada ainda do Reinaldo Sec lá deles, né? E como se eles já tivessem ganho algum mata-mata nacional ou internacional do Inter. Nunca ganharam e ainda daí vem com a Quando é que o arrogância. Inter foi para algum mata-mata? Tem isso. Tem isso? Uma vez, né, doutor? Bah. Agora vai ser muito bom pro Rio Grande do Sul, né? vai ser legal. Vai ser bacana. Esse domínio. Recentemente teve Cruzeiro e Galo, também na Cruzeiro, final da Copa do sim. Brasil. Cuidado que o Cruzeiro vem quente. Ia ser muito bom O mesmo, Rogério mas... Ceni é o fato novo do Cruzeiro, né? Mas olha, conseguindo- trabalhando dentro da margem da realidade, isso está se desenhando na Copa do Brasil, porque o Flamengo sepultou qualquer chance do Inter em passar pela Copa Libertadores da América, né? O Inter realmente não tem praticamente chance nenhuma, né? Contra Não, o Flamengo. não, Que tem isso? chance claríssima. Que isso? Tem chance claríssima. Matemática. Claríssima, não matemática. É diferente. Olha, você tem chance, você tá ganhando de 1 a 0. A gente É o tomou, mesmo placar da Copa do Brasil. tem gol É o mesmo qualificado. placar da Copa do Brasil. Tem gol São qualificado leituras, na né? Libertadores. A Libertadores tem gol qualificado. A gente tomou 2 na casa deles. Vocês tomaram 1 na própria balança. casa. Tá na balança. Mesma coisa, mesma na balança. coisa. Diferença é que no Filipão eu É que confio. para fazer 2, E ele crê em Jesus. para fazer 2 tem que fazer 1 primeiro, né? Tem que ver se a arbitragem não vai prejudicar vocês e vai favorecer o Colorado, né? Porque nessa tese, pra vocês, funciona assim o mundo Inclusive, perfeito dos sim. gremistas, né? Inclusive o VAR. O Voltaire tá mais tranquilo porque o Felipe Melo tá expulso, né? Não Ah, tá joga. expulso. Não joga. Não Olha, joga, né? Então a arbitragem não vai ser Se problema não vier nenhum. nenhuma medida administrativa Não, liberando não. o Daqui a Felipe pouco vem. Melo, daqui a pouco... O nosso único problema é que realmente tem um receio mesmo, chama-se Felipe. Só que é o Scolari. Escolar, né? Esse tem meu respeito. né? Esse realmente sabe jogar esses mata-mata. Só se perdeu no 7x1, o É, resto... não é o time do Palmeiras que me preocupa, é o esquema tático que o Filipão vai montar. Foi muito, realmente não deixa, faz não deixa jogar. Que foi muito aplaudido na arena, né? Isso mostra Do o nosso lado, reconhecimento nós temos também, Renato né? Portaluppi também. Né? Aqui o embate deu Filipão, mas lá certamente o Renato vai dar o troco. Aqui foi um lance também meteórico. Era jogo pra mas, cara, 0 a 0. Era o jogo. jogos O não jogo. são decididos no lance. Não. No lance. Por justiça, o jogo era pra ter sido 0 a 0. Vamos pegar os dois Aquele, jogos, aquele os dois lance do Scar nunca mais ele vai acertar. Ambos Nunca os jogos mais. foram decididos ali em lances. poucos minutos, porque detalhe, o Grêmio são tomou um gol de jogos bola decididos no parada, detalhe. um golaço do Scarpa, e o Inter teve um apagão de 5 minutos, conseguiu tomar É, mas 2 aí gols nós estamos do falando de 2 gols, né, O Júlio? Inter teve um apagão de metade do segundo tempo pra diante. Porque deixou de tomar o terceiro naquela furada do... Deixou de do fazer Gabigol. um que podia ter Certo? quebrado. É 3x1. É, verdade. 3x1. Vai ser 3x1. Que era pra ser melhor que 2x0. E o Grêmio também, convenhamos que ficou... Paulo Vitor fez um milagre naquele lance do Dudu também. Não, né? mas outra Isso coisa, é. Voltaire, o Grêmio ficou 15 a 20 minutos com um jogador a mais. Quando foi expulso o Felipe Melo, Não, era os 30 do 36. segundo tempo. Foi aos 36 segundos, eu acho. Ah, e né? teve 5 de acréscimo. É, mas, então- mas aí já prejudicou a egrégora do jogo, a arbitragem. Se olhar aí já. do Palmeiras, lá na Copa Brasil, lá atrás, nós tomamos um gol lá. Um gol que nem o Grêmio tomou em casa, nós tomamos lá. Aí o gol que nós fizemos em casa foi um rebote que o Patrick aceitou, desviou e fez um.
Aí depois a gente fechou pra cima, o Palmeiras praticamente teve chance de gol, nós tivemos aquele gol no finalzinho, um cruzamento que não foi falta. Então é no detalhe, que se ajusta esse jogo. Mas esse Grêmio e Palmeiras. Mas assim, eu quero só relembrar a Copa do Brasil de 2016. Também fomos com uma certa desvantagem lá contra o Palmeiras e o Everton Cebolinha acabou com eles lá. Não é impossível ganhar do Palmeiras lá fora. Não, já desse novo Palmeiras. Não é nem o resultado de jogo é impossível. São difíceis, mas impossível não é. Só fazer um em casa, a gente vai fazer um gol. O Grêmio vai classificar. Aliás, um apelo pra torcida gremista. Se você tem condições aí, manda um WhatsApp pro chefe e vá a São Paulo. Vá apoiar. Vai apoiar, vai estar lotado. Lá tem também muito vai ali pra casinha, reza um pouquinho. Exato. Quem não for, reza. Ajuda na reza. Detalhe importante, será no Pacaembu o jogo, né? Pacaembu. Não, no estádio do Palmeiras. Estádio neutro. Isso é bom, favorece um pouco. Verdade. Senhores, no próximo bloco a gente vai falar muito de Libertadores da América. Chega do Campeonato Brasileiro por hoje, tá, Rafa? Fica mais tranquilo. Daqui a pouco também tem Fabrício Neves Corrêa com a central do árbitro, mas antes quero dar um recado muito especial nessa câmera aqui, pode ser? Vou falar com você, meu amigo, sobre a WA Eventos, que é o nosso grande parceiro aqui do Nos Acréscimos, estreando hoje essa parceria com a gente aqui na RDC TV. Eu quero divulgar pra você que gosta de uma boa festa, assim como meu amigo Voltaire Santos. Gosto muito, vou estar lá. Mas não só eu aqui. Tu e a tua excelentíssima noiva, né? Sim. Esposa, Marcela. Mas lá vamos frequentar também na parceria do programa, né? Sem dúvida. Mas é um lugar maravilhoso, a WA Eventos. Os principais shows nacionais que acontecem no Rio Grande do Sul são na WA Eventos, que fica na rua Beirute, número 45, na zona norte de Porto Alegre, bem do lado da estação Farrapos do Transurb. É um local com uma infraestrutura fantástica, com toda a segurança que você merece aí nas noites de Porto Alegre. Um atendimento VIP, é um lugar muito bem frequentado, só gente bonita de muito bom gosto. E se você não está nas redes sociais aí da WA Eventos, seja pelo Instagram, pelo Facebook, vai poder conferir a agenda. Aliás, agora dia 19 de setembro, véspera de feriado, nosso feriado Farroupilha, tem um baita show nacional do Nego do Borel na WA Eventos para você conferir. E além dos shows, além das grandes festas que acontecem na WA, você também pode fazer a sua festa, o seu evento da sua empresa, da sua instituição. Você pode fazer o seu evento na WA. Eles também disponibilizam a sua estrutura para alocação de eventos. Então você pode entrar em contato, aqui abaixo está o e-mail do meu grande amigo Diego, que é o gerente de marketing do Grupo WA. Diego@grupowrs.com, também aqui o telefone com o WhatsApp para você entrar em contato. WA Eventos, faça o seu evento com quem tem a expertise, quem tem a segurança e a melhor infraestrutura do entretenimento do Rio Grande do Sul. É na WA Eventos, na grande parceria conosco. Esperando teu convite, hein, Júlio? Vamos lá, partiu. Final de semana que vem a gente tá lá. Se o Esforçado pode ir também lá. Claro, com certeza. Vamos organizar aí a caravana do Nos Acréscimos. Lá é bom ir, levar as esposas, é bom mesmo. Claro, é um ambiente maravilhoso, tanto para quem é solteiro, né, como eu. Quanto pra quem é casado também. Muito fui. Tem a sua namorada. Muitos fomos. Muitos fomos. Muitos fomos. Eu cheguei lá pra fazer o cadastro, tem que fazer o cadastro de língua, tal, né? No RG e tal. Daí a pessoa lá que fez o cadastro falou: primeira vez na casa. Eu, graças a Deus que ela falou isso. Te salvou, hein? Graças a Deus. Que maravilha. Falando em WA, eu vou agora pro Espaço WA com a nossa querida DJ Jéssica De Grande, que daqui a pouco vai trazer interatividade, mas antes tem muita música. Não saia daí, o Nos Acréscimos volta já. DJ Jéssica De Grande, solta o som. Amiga, cê tava me passar, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava me passar, tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Amiga, cê tava me passar, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava me passar, tomou tequila, tomou cerveja. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui pelos canais 24 e 524 da NET. Muito obrigado pela sua audiência com a gente em todo o nosso estado, tanto pela TV quanto pelas redes sociais, no nosso YouTube, Twitter, site e também facebook.com/RDC TV Digital, nossa live bombando. Muito obrigado pela sua audiência conosco. Além de você interagir, você compartilha à vontade, manda nos seus grupos do WhatsApp, manda nos grupos
da gremistada, da coloradagem. Participe à vontade conosco, porque é muito legal receber aqui a sua mensagem, a sua participação conosco. E eu quero ouvir justamente agora o seu recado, você que está interagindo conosco, na voz da DJ Jéssica Degrande, diretamente do Espaço WA, Jéssica. Agradece sempre a participação do torcedor e da torcedora aqui no programa Nos Acréscimos e veio muito comentário. E além dos nossos torcedores aqui, agitadores, especialmente o Voltaire, que foi também comentando e também respondendo algumas questões ali durante a nossa live. Eu vou começar com a Giliane da Rosa, que ela falou, né, lamentável a derrota do Inter hoje. O Júnior Santos nos manda um abraço e ele é da cidade de Carazinho, sempre acompanhando aqui o programa. O Arthur Silveira, coloradaço, falou: Odair tem que se redimir na quarta, pois hoje foi dureza de aguentar. Aí, Odair, tem que cuidar o coração do torcedor colorado. Também aqui nós temos o Silvio Rafaeli, que disse: barbaridade, a dupla pé frio da arena, se referindo ao Vladimir e ao Voltaire. Prefeito de Tabs. Grande parceiro. Grande prefeito, gremista, demais. Defensor da saída do Odair. Ele tá 15 jogos falando nas redes sociais. Gremistão. Nada. Abraço, prefeito Silvio. Mas ele também faz aqui, eu acho que é um nome que se a gente tivesse um trend aqui nos nossos comentários é sobre o Nico Lopes, e ele falou: Nico não é decadente, jogador que domina com a canela não é craque. Teve uns lampejos lá atrás, hoje está normal. Então ele deu um balãozinho hoje no cara? Sim, deu chapéu não, deu sol. Não, ali é jogada de craque. É, tem que manter assim mesmo, Nico, tá muito bem. O Alexandre Braga manda um oi Fefa para nossa produtora, a Fefa Vaz, e disse: eu queria mandar um beijo pro maior artilheiro das Copas do Mundo, Miroslav Klose. Também falou sobre os nossos convidados do dia e disse: só feras. Deixa eu acrescentar que é um amigo nosso, né, Escorçado, lá de Encantado, é um empreendedor da comunicação também, tem rádio, tem jornal na região. Grande amigo, o Antônio Alberto Luca. Grande abraço. Abraço. O Júlio César Panebecker disse: Grêmio muito bem representado pelo Vladimir e pelo Voltaire. E também disse: José Escorsato representando muito bem o Inter, sabe tudo de futebol. Um abraço do Cezinha, diretamente de Gramado. Então, um abraço de Bom Jesus. Um abraço, Cezinha. Obrigado também pela atenção. Obrigado. Eu vou transferir meu título para Gramado, para garantir que o senhor nunca mais ganhe. Grande figura, Cezinha. Nós concordamos. Nós concordamos com o pau que eles estão dando no Inter. pra ver, né, que aqui a gente não fica fazendo manipulações nas mensagens. A gente manda o que o torcedor disse e a gente tá mandando no ar. E um abraço pro Jones aqui, que tá me elogiando desde o começo do programa aqui. Tem nosso carinho também. Se o Jones concorreu, eu voto no Jones também. O Fábio Rolim Medeiros falou: grandes figuras, um abração a todos e ao meu amigo e irmão José Escorsato. E ele pediu para o Voltaire perguntar do Bruno Henrique pro Escorsato. Deixa a pergunta do Fabinho, nosso grande amigo aí. Isso aí, então. Tá bem. Agora fala as críticas. Como? Agora fala as críticas. Vamos indo, calma lá. Simone Dorigoni disse: José Escorsato, espero que você traga sorte pro timão. Vou trazer. Talvez não ainda nas críticas, mas botando na responsabilidade. O Renan aqui Sadovski disse: Luan, o homem pipoca. Então vai começando. O Sérgio Luiz Rit Moreira falou: Voltaire Santos tô de olho. E disse pro Nico, e ele também falou: pro Nico Lopes sair dessa fase, teríamos que ter um técnico bom de papo. Conversar com o Nico Lopes, bater um papo cabeça. Mas temos uma múmia ao lado do campo. O Sérgio, ele não gosta do Odair. Cebola. Um psicólogo. Pesado, pô. Não, Sérgio. Cebola de Caçador, Santa Catarina. Figuraço, nosso parceirão, sempre na audiência conosco. Kamal Brada manda um abraço também ao Voltaire Santos. Diretor da RCC Livramento, jornal A Plateia, claro. Web TV A Plateia. Olha, a fronteira lá. Um clube grande, o homem. A comunicação da fronteira lá dele tá forte, inclusive tá na Expo Inter também, a casa da RCC. O Eduardo Russomano Freire também respondeu a pergunta que o Voltaire fez sobre o Goiás e ele disse que ele não quer saber de Goiás. Foi isso que ele disse. Presidente do Freire da Famoso, grande abraço. Um abraço também para o Fábio Rolim Medeiros. O Anderson da... eu aqui, como foram muitos comentários, a gente acaba repetindo assim, mas é bom, né, que sempre é o torcedor ativo na nossa live.
O Anderson Rosa disse, Colorados mais um ano sem título, também ele falou do Nico, e que ele falou, Nico jogou bem antes de renovar o contrato, foi isso que ele disse. A Ângela Barassi manda um abraço, boa noite, e disse que adoram nos acréscimos. E ela aposta, é nós Grêmio. Acredito que na terça-feira Grêmio vença o Palmeiras. Tá totalmente certa, coerente. Henrico Almeida disse, grande Voltaire, abraço. Fabiano Diel. Vereador de Barra do Ribeiro, ele. Opa. Manda um abração aos amigos José Odair Scorsato, também ao Voltaire Santos e a todos os tricolores desse Brasil. E quarta, ele disse que estará numa palestra com o mago Romildo Bolzan. Legal. E vocês viram que o José Scorsato tem Odair no nome, né? Sim, Odair treinador também, ó. nome do treinador. Embora, e tem um detalhe, né, nas redes sociais, né, do Scorsato, quando o Inter ganha, ele usa o José Odair Scorsato. Quando perde, é só o José Scorsato. Tem muito meio de comunicação que me orienta para isso. Assessoria de imprensa. Ultimamente só está usando Scorsato. Vai lá, Jéssica. Marcelo Pérez manda um abraço para nossa produtora Fefa. A Mauri Júnior comentou. A Mauri Júnior sempre está no nosso... Olha aí! Boa audiência, né? Ele corneteou aqui. Toca música é gol do Flamengo, toca música é gol do Goiás. Tá. Márcio Silveira disse, inexplicável é o Odair escalar Klaus e colocar Sarrafiori e deixar um buraco no meio com 3 atacantes. O Antônio Arozzi falou, o Nico hoje é igual ao Luan. E aqui, só para finalizar, o João Marcos disse, aposto que o Sub-23 joga com mais vontade que esse time reserva do Inter. E as corneteadas... E nós voltamos depois com mais comentários da torcida. A gente já vai receber aqui o Fabrício Neves Corrêa para Central do Arte, mas só antes, Jéssica, tu ia tocar um pagodinho antes ou não? Deu um probleminha técnico ali? Nós íamos tocar... Dá para tocar ainda? Dá para tocar agora? Dá para tocar. Qual é a música? Vai dançar, vai dançar. Qual é a música? Eu quero fazer uma homenagem. É clássico. Eu não quero ver você. Manda um recado, Júlio Lemos. Com esse pagode aqui eu quero homenagear um parceirão nosso do Nos Acréscimos, que gosta de pagode e fez aniversário ontem, Fabrício Berto. Olha aí! Ontem mais um ano de vida, mente brilhante do Nos Acréscimos. Um grande abraço para Fabrício Berto, parabéns aí, muita saúde, sucesso, um coloradaço. E também quero acrescentar nessa lista o nosso diretor de esportes aqui da RDC TV, grande Cadu Oliveira, que também fez aniversário ontem. Um abração, Cadu, ele que comanda um dos maiores clássicos do telejornalismo gaúcho aqui há muitos anos, que é o Dois Toques, que você confere de segunda a sexta, às 9 horas da noite aqui na RDC TV. Grande abraço, Cadu Oliveira, parabéns, e grande abraço para o Fabrício Berto, nossos amigos que fizeram aniversário ontem, e eu sei que o Berto curte um pagodinho aí, deixa acontecer naturalmente. Daqui a pouquinho a DJ Jéssica de Grande volta lá diretamente do nosso espaço WA para WA Eventos, enquanto ela troca de posto com o Fabrício Neves Corrêa que está chegando. Você segue participando conosco em nossos multicanais de interatividade, seja em nosso WhatsApp, o nosso RDC Zap. O número vai passar aqui daqui a pouquinho na sua tela e também no nosso Twitter, no Facebook, no YouTube. Você interage à vontade conosco aqui na RDC TV, no nosso Nos Acréscimos, porque o Rio Grande se conecta aqui. Agora, Voltaire Santos, tu que já chorou bastante arbitragem, falou mal dos árbitros, agora com o nosso reclamou. especialista, agora né? tem quem entende aqui do assunto para analisar friamente, sempre agregando muita qualidade em nosso programa, a nossa central E esse do dentro de árbitro. campo era bom, esse era bom. Dentro de campo, fora também. Sim, Essa não, craque, eu digo, essa ele fera. sai fora do campo com a experiência dentro de campo. Sem dúvida. Fabrício Neves Corrêa com a central do árbitro. Muito boa noite. Boa noite, Lemos. Boa noite aos queridos parceiros aí essa noite do nosso programa, aos telespectadores. Mais uma vez a gente está aqui para tentar, de alguma forma, falar de arbitragem. Tanto no Brasileirão no fim de semana, como o que tem agora, Libertadores. Jogos decisivos e, de novo, os argentinos nos jogos, tanto de Grêmio como Internacional. Vamos começar falando sobre a choradeira do Voltaire, falando de Grêmio e Palmeiras na semana que passou agora, meu caro Fabrício. Eu queria Neves brincar com o Voltaire. O Voltaire falando de arbitragem é como eu falando da FAMURS. É uma coisa desse nível. Porque eu sigo o Voltaire no Instagram, como ele também me segue. Claro. Então eu vi que ele falou que foi um absurdo a arbitragem. Voltaire e caros amigos que nos acompanham, e amigas.
vocês não imaginam a dificuldade que foi fazer aquele Grêmio e Palmeiras. Foi um jogo muito difícil. E lances capitais, o Lustô não passou nada por ele, nada. Ele amorcegou o jogo? Sim. Ele travou o jogo? Sim. Porque se ele deixa o jogo andar no ritmo normal que seria, o jogo não ia acabar numa boa. Então teve ali o grande acerto, que foi a expulsão do Felipe Melo, que de repente a gente pode contestar que a expulsão de repente poderia ocorrer no primeiro tempo ainda, mas o jogo seguiu e o Grêmio teve uma vantagem nesse lance. Então sempre tem que pesar o jogo e não a expulsão. Então é aquela coisa, o Felipe Melo aprontou tanto que em algum momento ele ia ser expulso e chegou a hora e ele não vai jogar o jogo principal, que é a volta. Mas naquele lance ali do Felipe Melo, ele merecia pelo menos o amarelo e seria o segundo no primeiro tempo. A bola continuou, o Grêmio teve a vantagem, mas isso não dá o direito de não aplicar o amarelo. Mas é que a cena do jogador do Grêmio foi muito grande. E aí, isso aí, o VAR, que agora tem na cabine, as múltiplas tomadas, a gente consegue ver depois que ele valorizou muito aquele lance de choque. Então ele foi expulso na hora certa. Depois a gente teve também... a grande contestação que eu tive desse jogo do Lustô foi que no gol de falta do Palmeiras, 10 minutos antes o Jean-Pierre sofreu uma falta muito parecida na frente da área. Mas é a interpretação. Sim. De repente ele viu que não foi uma coisa tão séria, mandou o jogo seguir e logo depois a gente teve a mesma falta e aí o Scarpa teve muita felicidade naquele chute. Deixa eu só acrescentar um outro detalhe, eu fiquei com dúvida lá na hora do jogo, Fabrício, do Marcos Rocha, que jogou muito bem, inclusive, neutralizou o Everton, mas no final do jogo ele chegou forte ali. Pra mim, houve uma falta antes que deveria ter sido advertido com o cartão amarelo. E é logo no finalzinho da partida ali. Eu acho que eu lembro desse lance. Não teve advertência, né? Porque se ele tivesse levado o amarelo antes, seria o segundo. Porque o final do jogo começou a ficar muito tenso. Foi um jogo muito difícil. E o Lustô foi tão bem que ele está escalado de novo em Porto Alegre no jogo Internacional e Flamengo. Olha aí, ó. Agora isso aí eu concordo. Baita notícia. Vamos esperar que seja a mesma atuação. Baita notícia. Se ele tiver a mesma atuação, mastigando o jogo, trancando o jogo, não deixando, embromando o jogo, vai dar 0-0. Vamos fazer 3-0. Não vai fazer 4 daí, né? Vai dar 0-0. Teve um lance ali que o Grêmio ia sair pro contra-ataque, bate na perna dele, ele tira e dá a bola pro Palmeiras. Não, foi bola ao chão porque é a regra, né? Mas é a nova regra. Voltaire, vou te explicar uma coisa. Pra gente poder falar de arbitragem, tem que saber o mínimo da regra. Bom, mas quando a bola bate no árbitro e a bola está com o Palmeiras, a bola segue com o Palmeiras. Mas o Grêmio ia sair com a bola. Não, a bola devia estar com o Palmeiras, segue com o Palmeiras. Quem é que vai ser Quem vai ser Grêmio e Palmeiras? Pitana. Bom jogo. Árbitro de final de Copa do Mundo, né? Mas eu tenho uma coisa pra falar. Ele precisa voltar a apitar como um árbitro que ele era antes da Copa do Mundo, porque agora ele virou uma celebridade. E tá faltando ele apitar no campo, na essência, na grama. Ele tá muito glamuroso. Tipo Sandro Meira. A gente tá precisando de um árbitro peão pra exigência que vai ser esse jogo lá em São Paulo. Vai ser um jogo muito difícil. Humildade aí pro Pitana. Botar uma sandália pra pitar, uma chuteira preta, bem engraxada, assim, pra que dê tudo certo. Boa. Vamos falar agora de Inter e Flamengo, né? O Flamengo e Inter lá no Maracanã também. A participação da arbitragem do VAR mais uma vez. Isso. Mas foi tranquilo. Roberto Tobar foi o árbitro. A gente até comentou nos bastidores ali que rolou aquele vídeo do VAR entre os chilenos da cabine e o chileno do campo, que era o árbitro. Daquele lance do vídeo? Não, já tinha visto. Não quer que a gente coloque no ar aqui ou não? Pode colocar, mas dá pra ver ali direitinho que o lance de mão que a bola bate no Rodrigo Caio é o lance de surpresa. A bola bate no chão, bate no jogador e quando ele vai pra jogada a bola bate na mão. Então isso não caracteriza um lance de pênalti. Vamos assistir, por favor, João. Coloca pra nós. Pode botar. Tem áudio de uma transmissão portuguesa. Estes 80 minutos de jogo já no Maracanã, atenção ao Guerreiro. E houve um toque com o braço do Rodrigo Caio. Mas é tudo muito. Abro los brazos. Está limpio. Defensa. Estoy mirando, sigo en el área. Sigo balón. Posible mano. Pide mano. Quiero ver una posible mano. Quiero ver una posible mano de ese jugador. Ahí. Falta, que pare el juego, que pare el juego. Que no reanude. Tranquilo. No reanudes. Es pierna primero. Todo pegado, todo pegado. Ahí, pierna primero. Pierna primero.
Y hay un movimiento adicional. Hay un movimiento adicional. Espera. Tranquilo. Dame esta imagen. Quiero ver quién juega. Vamos tranquilo. Voltaire. Vamos paso a paso. Que clima tenso, né? Parece uma caixa preta de um avião. Isso, né? que eu ia comentar contigo com os, impressionante, com os participantes. Parece um avião. Júlio, aí, deu? Pode voltar pra nós. Aí que a gente vê o que é a tensão do diálogo entre a cabine, que eles estão lá tranquilos, analisando as imagens, tomando uma água no ar-condicionado, e o árbitro no campo. Só que chega um momento que o árbitro consegue perceber bem o que está sendo falado, que ele pede. Tranquilo, porque ele viu que o lance está de acordo como ele enxergou. E aí é jogo que segue, e isso que a arbitragem precisa. Autonomia e poder de decisão. Eu acrescento, que pressão no ouvido do árbitro. Além de várias 50 vozes, mil pessoas, tinham mais de 60 no Maracanã. Mais os jogadores pressionando ali. Jogadores aqui em volta Isso. e um monte de gente falando no teu ouvido aqui. Né? Agora a gente está vendo que a partir da 20ª rodada vai ter o lance mostrado no telão, para todo mundo poder analisar. E aí ou o árbitro vai ser aplaudido ou vai ser muito vaiado, dependendo da sua decisão. Mas é como é na Premier League. Só que lá, enquanto o árbitro está ouvindo, ninguém chega perto. Aqui é um desespero. É cara socando o chão, é cara indo no bandeira, é o treinador no quarto árbitro, é uma pressão muito grande. Aos pouquinhos, eu acho que o Brasil vai conseguir entender as boas decisões do VAR. Tomara. E é importante também essa transparência de ter as imagens no telão, para quem é da imprensa acompanhar. A gente teve o caso ontem no jogo do Grêmio, inclusive, né? Que aquele momento que o VAR acabou paralisando, eu fiquei na dúvida, poxa, será que ele vai anular o gol ou não? No fim era para dar o vermelho. Isso aí. E foi acertado. Claro. Só que a gente está pedindo, mais uma vez, que as decisões possam ser mais rápidas. Está demorando muito, os árbitros estão entrando muito em divergências entre a cabine e o campo, e não pode ser assim. Tu tem que confiar em quem está lá na cabine. É uma equipe, não é ninguém derrubando ninguém. É para o acerto e para principalmente legitimar o resultado da partida no seu final. Perfeito. Vamos falar então do Campeonato Brasileiro, senhor Fabrício Neves Correia. Isso. Ontem a gente teve aqui em Porto Alegre a vitória do Grêmio, em cima do Atlético Paranaense. Mais um jogo Grêmio Atlético Paranaense. E um jogo bom. E aí a arbitragem foi do Bruno Arleu, do Rio de Janeiro, que é um árbitro promissor. É um cara que está sendo visto com bastante carinho pela comissão de arbitragem, porque ele tem perfil para quem sabe no futuro ser um árbitro internacional. Ele foi bem ontem aqui, não passou nada pela arbitragem e o que precisou foi a questão do pênalti e a questão da expulsão. E aí a arbitragem se destacou indo bem. Deixa eu só fazer uma provocação, a gente está vendo aqui a imagem, inclusive, do momento que ele acionou o VAR na hora do pênalti, antes do Tardelli bater. Nesse momento... errar. Mas aí que eu ia te dizer o seguinte... Esse tempo, será que não acaba afetando o jogador? Claro. Ficou ali um tempão, né? Sem dúvida. Acaba perdendo a concentração e bateu um pênalti muito mal. Foi quase 4 minutos para chegar a essa Exatamente. decisão. Esfria, né? Eu imagino. Não, mas é um lance que a gente estava comentando no intervalo, que foi pênalti. No VAR viram que o cara pisou no pé dele e mesmo assim ele foi conferir. Mas por que o árbitro demora tanto tempo? Se começa a discussão sobre o VAR, por que ele demora tanto tempo ouvindo a cabine e não vai direto para a imagem? Eu concordo contigo. Acho que a gente podia otimizar esse tempo. Quando tu já teve a sugestão de verificar o lance, já vai para a cabine para ver o que tu pode decidir. Isso aí tu já ganha bons minutos para conseguir retomar o jogo. E mais uma vez, outra, valoriza a autonomia do árbitro. Fabrício, desculpa até me meter nisso que eu não entendo também, mas se há uma discordância na cabine e eles ficam discutindo entre eles se foi ou não foi, mantenha o de campo. Sabe? Mantenha o de campo. Essa que é a decisão. Quando não é unanimidade, é o do campo, é a da grama, é a raiz. Isso tem que ser assim. Agilizaria muito, né? Com certeza. E hoje, Internacional e Goiás, Goiás e Inter lá no Serra Dourada. Olha, eu assisti esse jogo e não dá pra falar da arbitragem, dá pra falar do time do Inter. Olha, fiasco, né? Fazia tempo que eu não via um time tão desmobilizado, com um jogador a mais e podendo voltar tranquilo pra Porto Alegre, pensando só no jogo da Libertadores. Eu não posso nem falar do Marielson, porque não teve nada da arbitragem, nada. E a expulsão foi justa? Foi justo. Foi um acerto da arbitragem, porque o jogador vai ali de forma, não vou dizer maldosa,
Mas ele foi com uma intenção ruim em cima do Richelli. Mas tu fala do momento que toca a panturrilha dele na cabeça do Richelli. Ele não tinha... Não, e bate com o bico da chuteira também. Ele foi maldoso e eu acho que a arbitragem acertou. Só que depois disso parece que o Inter não acreditou que estava com um jogador a mais e com possibilidade de fazer mais gols. E aí o Goiás cresceu na dificuldade e acabou virando o jogo. Perfeito. Libertadores, você já falou, Fabrício, do árbitro de Internacional, né? Que será o Patriz Lustó, argentino. Isso. E o árbitro de Grêmio e Palmeiras e Grêmio? Néstor Pitana. Néstor Pitana. Boas arbitragens, jogos dificílimos. Eu acho que tanto o Grêmio como o Internacional vão ter que se superar muito para passar para a próxima fase. Mas eu acredito nas façanhas da dupla Grenal. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, é o que esperamos. E aí amanhã eu boto lá no nosso canal do Instagram, Central do Árbitro, a repercussão dos jogos do fim de semana e as escalas da Libertadores para essa semana, dos grandes jogos de terça e quarta-feira. Perfeito. Siga o Fabrício Neves Correia lá no Instagram e também @Central do Árbitro, sempre com a análise dele, que para mim é o melhor comentarista de arbitragem do nosso estado. Não é porque é meu amigo, mas é totalmente sincero isso. Além da experiência que teve em campo muitos anos, fez vários cursos, se especializou aí cada vez mais para poder comandar também muito bem na latinha. Valeu, Fabrício. Grande abraço. Valeu, Júlio. Um abraço para todo mundo. Sorte para as torcidas, tanto de Grêmio Internacional e futebol sempre na paz. Maravilha. Fabrício Neves Correia, nossa Central do Árbitro, todos os domingos ao vivo aqui na RDC TV. Calmou agora, Voltaire? Acho que o Felipe Melo deveria ter sido expulso. Mas como? Deveria ter sido expulso antes de começar o jogo já. Ele já conhece agora. Tá certo. Senhores, vamos agora falar de Libertadores, enfim. Primeiro tem o Grêmio na terça-feira, às 9h30. Terça-feira. Terça-feira, 9h30 da noite. Vladimir Kelly, o que o Renato tem que fazer? Porque é um jogo decisivo e, ao meu ver, ele vai ter que ousar muito. O Grêmio precisa mudar alguma coisa no seu estilo de jogo, ou não? O Renato vai ter que ganhar da disputa com o Filipão. Os dois times se equivalem dentro do campo. Talvez com uma predominância um pouco maior para o Grêmio pelo tempo de jogo. É um time que praticamente joga assim, junto, há 3 anos. É um time treinado também há 3 anos pelo nosso Renato Portaluppi. Mas o embate técnico que vai se dar no campo vai decorrer basicamente de uma premissa fundamental, que é a disposição tática das equipes e o planejamento de jogo. Porque o Palmeiras vai se comportar como ele se comportou aqui na Arena, novamente, vai esperar o jogo, vai ficar na sua linha de defesa, vai dar a bola para o Grêmio. Se isso ocorrer, o Renato vai ter que encontrar uma alternativa de furar o bloqueio. Porque vai ser um bloqueio muito pesado. E o Filipão deve jogar nessa linha. Então, qual é a alternativa? Tocar a bola, manter a posse de bola por mais tempo possível. Mas qual é a alternativa para furar o bloqueio? Qual é a alternativa para poder driblar esses espaços que o Palmeiras fecha muito bem? É impressionante aqui, eu prestei atenção bastante nessa questão da disposição dos jogadores do Palmeiras. Eles conseguem fechar todos os espaços. Né? Não é uma equipe que se distribui de forma ampla pelos espaços Ela é compactada. Ela se compacta e depois, quando tem que abrir, abre rápido. E aí nós temos o perigo do contra-ataque. Mas o fechamento dos espaços, ele fez com que o Grêmio fizesse essa meia-lua permanente durante o jogo inteiro, da esquerda para a direita e sem conseguir fazer a infiltração. Então, o Renato vai ter esse desafio de poder superar o esquema tático do Filipão e poder entrar com a bola, pelo menos mais próximo da área, para poder chutar em gol. O Grêmio não conseguiu chutar bolas em gol. Né? E, claro, o Palmeiras também, mas o Palmeiras se propôs a não chutar, o Palmeiras se propôs a empatar o jogo. É o estilo do Filipão. Fora aquele lance espírita do Scarpa. Então, o Grêmio vai ter que partir pro ataque. Né? E claro que é possível nós ganharmos. Afinal de contas, se eles vieram para cá e fizeram um gol, nós podemos ir para lá e fazer um gol também. Ou até 2. Mas, claro. Eu tô com uma pulga atrás do olho, eu quero provocar vocês, porque e aí tem um risco muito sério do Grêmio.
O Bruno Cortez não joga, né? Sofreu uma lesão nas costelas. Juninho Capixaba é o substituto natural. Jogou 90 minutos ontem, inclusive. Eu tô achando que o Renato tá pensando em... Porque o Capixaba marca muito mal. Muito mal. E justamente ali é o lado que o Dudu vem com velocidade no contra-ataque. Aliás, o Capixaba já entrou mal contra o Palmeiras durante a temporada. Eu tô imaginando que o Renato... quase comprometeu o time. Pode improvisar. Ele pode improvisar. O que eu faria? Ele não improvisa. Mas olha só, Kelly. Ele não vai improvisar. É claro que o Michel tá fora de ritmo, voltou de lesão, jogou 20 minutos ontem. Se estivessem em condições o Michel, seria o meu lateral esquerdo. Porque ele já jogou nessa posição, porque ele é muito bom de marcação, faria uma retaguarda de segurança para o Everton poder avançar e seguraria o Dudu. Se fosse improvisar, colocaria o Kahneman. Que já foi lateral também lá no México, no Atlas. E aí entra o David Braz na zaga. E puxa para dentro o David Braz. Mas o Renato não tem esse estilo, não vai ser num jogo decisivo desse que ele vai improvisar. Vai manter lá o Capixaba. O Capixaba no ataque... Ele não é um mau jogador. Não, sem dúvida. Agora, o que o Grêmio precisa fazer? O Grêmio precisa atacar. O Grêmio não tem que... Claro que tem que se defender, evidentemente, mas a prioridade vai ser o ataque. E o Juninho Capixaba entra bem nisso. Então pode liberar mais o Capixaba e segurar um pouco mais. O Galhardo foi muito bem. Muito bem. Por que o Galhardo foi bem agora e não foi bem nas outras partidas? Porque o Galhardo estava jogando no lugar dele. Ali que joga o Galhardo. E o Galhardo tem um bom cruzamento, tem um bom toque de bola, um bom passe. Raçudo também atrás. É um cara que vai e vem com vigor. É bom de bola parada, cobrança de falta. Marca bem. Então, ele pode segurar o Galhardo. E o Juninho Capixaba, ao natural, ele se libera. Ele compõe lá na frente. Ou ainda... O problema, claro, que é o Dudu, que vai jogar naquela posição ali. Mas tu acaba de levantar outra questão. Se ele fosse dar uma chance pro Galhardo, o Leonardo Gomes já fez a esquerda. Poderia botar o Léo Gomes na lateral esquerda. Já fez muito bem, inclusive. Embora seja destro, mas é um jogador que sabe fazer bem aquela função. Agora o Galhardo foi muito bem e está equiparando ali com o Leonardo Gomes. Está muito bem Vai ser, Juliamos, um jogo de xadrez, porque o Palmeiras, quando tem a vantagem, é do estilo do Luiz Felipe Scolari, vai jogar a todo momento parando a partida. Olha, vocês observem a partida de terça-feira. E depois, no próximo programa, e você no próximo programa faz esse exercício de quanto tempo a bola ficou rolando e quanto tempo a bola vai ficar parada. É impressionante como o Filipão constituiu profissionalizar e instituir a bola parada. Todo lance, eles seguram a bola, eles fazem um paredão, eles conseguem morcegar o jogo, eles conseguem simular um jogador que está lesionado, o outro já vem dar tapinha nas costas. Quando o outro time está chegando, eles sentem o perigo, cai alguém. O Grêmio dos anos 90 não era assim? Era assim. Tem com estilo Filipão, claro. E não é estilo Filipão. Não, sem dúvida. E o Grêmio vai ter que driblar isso também. E aí entra, né, como disse o nosso Fabrício Neves Corrêa, aí entra também a firmeza, o pulso da arbitragem. Em pegar essa bola e fazer o jogo rolar. Porque nessa arbitragem da última semana, na Copa Libertadores da América, ela foi extremamente permissiva a esse antijogo protagonizado pelo Palmeiras. E aí, claro, não estou dizendo que a arbitragem resultou no resultado da partida, foi definitiva, mas atrapalha, Júlio. São duas grandes equipes, a gente quer ver o time jogar. E observa o antijogo que o Palmeiras vai colocar. Vai ser uma cera, assim, das mais fantásticas, ainda mais que é no Pacaembu, que não é a casa do Palmeiras, não é a energia, né, que a Mancha Verde coloca lá. Então é o seguinte, conseguindo driblar esse cerco e esse antijogo orquestrado que o Filipão vai colocar para classificar de qualquer maneira, o Grêmio com muita toca de passe, muito passe, vai ter que buscar e vai ter que chutar, né? Mas nas peças não mexeriam. Tardelli no lugar do André, por exemplo? Não, isso sim. Não, sim. Isso já é quase uma unanimidade. Eu acho que já vai acontecer, isso é natural. É um jogo decisivo, é tudo ou nada. Não tem mais como manter o André, na minha opinião. Mas eu acho que o Renato, conservador, ele vai manter o mesmo time. Alisson na direita, André na frente. Aí eu discordo do Renato, eu botaria o Tardelli. Esse é o jogo da mudança. Eu acho também. Esse é o jogo do tudo ou nada. Eu começaria com o Tardelli e digo mais. O André fez uma partida terrível também contra o Palmeiras. E começaria com o PP na do Alisson. Tem que atacar, o PP é veloz, PP numa extrema. Mas o Alisson faz um papel muito parecido com o Ramiro. O Alisson é importante na recomposição do meio de campo.
Então, que era o papel que o Pedro Rocha fazia, que era o papel que o Everton, quando era reserva do Pedro Rocha, não fazia, por isso que ele estava na reserva. Agora o próprio Everton está conseguindo fazer um pouco mais esse papel. Então, eu acredito que o Renato deva manter o mesmo esquema tático. O problema não é o mesmo esquema tático, o mesmo grupo de jogadores, mas é como ele vai compor isso no ataque do Grêmio. Como é que ele vai furar o ataque, como é que vai furar a defesa do Palmeiras. Porque aquela linha de frente do Palmeiras ali, ela ocupa de uma forma magistral o espaço. E a alternativa seria qual? O André é um cara que se movimenta lá na frente. Seria talvez essa alternativa, mas nos últimos jogos não demonstrou que é o jogador apropriado para isso. E o Tardelli tem uma movimentação maior em cima disso. Mas aí nós não ficamos, claro, com o centroavante de referência lá na frente. O Tardelli se movimenta muito, abre muito. E aí seria uma possibilidade de o quê? Tirar o zagueiro da área? Isso seria uma alternativa? Ou deixar o zagueiro lá na área para poder então chegar com o restante do time. Mas aí tem um bloqueio. Mas quando o Grêmio perde um centroavante de referência, o Barrios fazia muito bem isso, como pivô, o Jael também aprendeu a fazer isso, abria espaço para os extremos. E aí surgiam Everton, antes o Pedro Rocha e o Ramiro. Mas é que então, o Jael... eu digo, com Everton e PP, tem dois pontas de lança na linguagem antiga do futebol que fariam isso muito bem. É que o Jael, de saudosa memória, que saudade do Jael, o Jael, com aquele corpo dele, ele conseguia abrir espaço, ele conseguia trombar, ele conseguia derrubar o zagueiro, ele conseguia criar espaço justamente para quem vinha de trás. E das laterais também. Agora, o André é muito leve, né? O André vive no chão. Porque o André, ele como ele é muito magro, leve, é facilmente derrubado. E um zagueiro com um pouco mais de complexão física acaba ganhando todas, né? Esse é o nosso problema. Claro, o Renato é muito bem pago para isso. Decisão. E vai ter que decidir o que fazer em relação a essa situação específica. Como é que nós vamos furar o bloqueio a partir da intermediária de defesa do Palmeiras? Deixa eu virar o jogo. Né? É um ferrolho. Faz Ainda bem que não tem Felipe Melo, porque ele faz muito bem essa composição. Né? Mas o Thiago Santos também faz. É bom também. Ó, o Felipe Melo de novo, rapaz, que é isso? Eu observei na arena, além de ser um jogador extremamente violento, como ele consegue coordenar a zaga. O Felipe Melo vai ser uma grande perda para o Palmeiras. Claro, e um ganho para nós. E é um líder. Porque ele, além, claro, de ter esse estilo de jogo dele, ele tem uma visão de espaço fantástica. Ele é um grande jogador, só que é desequilibrado. É desequilibrado total. Deixa eu virar aqui o jogo pro Internacional, que tem no dia seguinte, na quarta-feira, dia 28, esse grande jogo contra o Flamengo. O daí tem que mexer, né? O Nico ficou claro hoje que é reserva. Aí, naturalmente, entra o Sobe, certo? Então, eu não gostei do Sobis e do D'Alessandro juntos no início do jogo. Eu acredito que o Odair colocou eles até pela experiência, para não sentir o Maracanã, mas eles estavam apatifando o jogo. Eles paravam, eles rolavam a bola, seguravam a bola com o Inter. Quando de uma vez, não de uma vez só, mas foi seguido, saiu o Dali e o Sobis, o time deu uma parada, era muita correria, era só a bola pro Guerreiro, para ele disputar e dar um jeito, o Nico prendendo a bola. A ideia dos dois juntos num jogo dessa magnitude agora não me atrai. Eu entraria com ou o Wellington Silva ou agora o Parede, que também tem dado uma resposta. Aproveitando que o Cuellar foi embora, foi afastado. Sim. E o Arão, que para mim é o jogador que eu queria do Flamengo, tirando, claro, um monte de estrela, mas o Arão é o Edenilson deles. E tem o Gerson, né? Que entrou muito bem. O Gerson é um grande jogador também, mas o Arão é aquele cara que desarma, se apresenta no ataque e tabela, que é o Edenilson deles. Sim. Sem os dois, o Inter tem que esboçar uma pressão no início do jogo e com velocidade. Por isso que eu entraria principalmente com o Wellington Silva no lugar do Sobis, ou mantém o Dali, né? Mantém o Dali e entra o Wellington Silva no lugar do Sobis. O time é esse. Não tem muito o que inventar, né? Vocês podem me chamar de maluco, Scorsato, mas olha o que eu faria se eu fosse o Odair Helman. É um jogo também decisivo e difícil demais. Sim. Então é hora de arriscar e agora. Seja o que Deus quiser. Eu acho que a gente tem que mudar o sistema tático pro 4-2-3-1 nessa partida. Esquecer o tripé de volantes. Jogar ali com o Edenilson e o Lindoso. O Dali centralizado no meio, como joga o GPR no Grêmio.
Eu colocaria aberto na esquerda o Wellington Silva e o Sobis na extrema direita. Ele tem uma pergunta, tá aí, o Patrick. O Patrick seria o meu lateral esquerdo no lugar do Wendel, que jogou muito mal. Foi responsável, aliás, pela falta de marcação nos gols do Bruno Henrique, que ele foi muito fraco. E o Patrick já fez essa função, é claro que é um improviso, mas é o jogo do tudo ou nada. O Inter precisa ser propositivo e tem que fazer 2 gols muito cedo. Sim. Tem algo bem que você citou agora, Júlio, que é a questão do D'Alessandro. O D'Alessandro pode ser um auxiliar do lateral direito. Pois é, ele entrou no Maracanã como lateral. Então isso é surreal, entender que um técnico da experiência que o Odair tem, ainda faz isso com o D'Alessandro. O D'Alessandro tem que flutuar pelo meio, tem que ter a posse de bola, ter um passe qualificado. Nós temos que compor aquele direito aí, se é com parede, com alguém, não sei, mas tem que compor isso aí, o Edmilson fechando um pouquinho mais, enfim, compondo isso. E tem que adiantar as linhas. Nós temos que adiantar a linha, que é o jogo de vida e morte. Mas tomar um tem que fazer 4, mas se não fizer 2, não vai chegar a lugar nenhum. Então tem que adiantar as linhas, tem que ser um jogo de superação, tem que ser um jogo de entrega, tem que ser um jogo de vibrar a cada segundo, a cada minuto, a cada instante. E tem que dar essa liberdade para o D'Alessandro. Jogo de entrega? Faça. De novo? De entrega corporal. De entrega corporal. Para que nós possamos superar. Foi isso feito com o Palmeiras. Nós perdemos do Palmeiras 1-0 lá, metemos 2 aqui no Beira-Rio deles. Por que não podemos fazer 2 ou 3 no Flamengo? Podemos sim. Porque temos time para isso? Temos time para isso. Temos condições de fazer isso? Temos condições de fazer isso. O jogo lá no Rio foi muito parecido. Houve aquele apagão nesse meio, mas foi muito parecido. Nós podíamos sair com um resultado muito melhor de lá. E eu acho que tem tudo com a força do gigante, com a força do nosso torcedor, que novamente vai lotar o estádio. E com o time vibrando dentro de campo, nós obtemos sim essa classificação para avançarmos na Libertadores. Esperamos não chorar dos árbitros, tanto que os nossos companheiros aqui choram no lado. Mas temos que ter certeza que tem capacidade que fizemos DVD. O Voltaire está te gravando aqui, o Esforçado. De avançar nesse campeonato, e a torcida é fundamental para isso, né, Júlio? Para que esteja lá, faça a sua parte, e o time de campo tem dado a retribuição quando o torcedor vai, tem chamado a responsabilidade. O D'Alessandro, liderando a equipe dentro de campo, com todos os demais jogadores, tem tido o compromisso de se entregar na luta, na disposição e ter uma qualificação tática e técnica muito boa no futebol. O D'Alessandro, com absoluta certeza, é um dos melhores meio, ainda apesar da idade, que atuam no Brasil. No Internacional. Um dos melhores meias do Inter. Brasil, né, doutor? Vamos combinar. Ali. Quantos queimam ele por causa da imensidão de gols que ele fez em cima de vocês, né? Então tem que ter mesmo, eu compreendo. Mas só era na época do Vitor, né? Era na época do goleiro Vitor. É um arruaceiro. Compreendo e entendo a mágoa, a gente entende, né? A gente entende. Nós não gostamos de arruaceiros aqui no estado. E vocês vão ficar com essa mágoa por muitos e muitos anos, porque ninguém vai superar ele por algum tempo e vocês não vão ter outro lado pro lado de cá que faça isso por nós. Então essa mágoa vai ficar. E o D'Alessandro, com certeza, infelizmente, eu acho que de quarta-feira a mágoa vai ser maior ainda, porque ele vai virar junto com a equipe esse jogo aí. E vamos acreditar, torcedor colorado, que vai dar certo. Vai dar uma manchete que tem que chamar no intervalo, pro próximo bloco. A decepção colorada contra o Flamengo. No próximo bloco, então, o Voltaire Santos deu aqui a manchete. Mãe de nada deu manchete, não foi, Voltaire? Vai dar a lógica. Vocês combinam, deixa a tua manchete também. Deixa eu fazer justiça, manchete do Rafa. Grande jogo do Grêmio no Pacaembu. Vai ser mesmo. 2-1 Palmeiras. No próximo bloco tem os palpites, tem mais interatividade, não sai daí. O nosso Nos Acréscimos volta já, direto do Espaço WA. DJ Jéssica de Grande, solta o som. Você está na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Um pagodão de presença aí na voz do Péricles, hein? Periclão. Muito bem selecionado o nosso playlist musical para DJ Jéssica de Grande, que fala diretamente do Espaço WA, nossa grande parceria da WA Eventos, na rua Beirute
45, na Zona Norte de Porto Alegre, com os principais shows do Rio Grande do Sul. E você viu aqui o cenário do Espaço WA? Mostra pra gente, por favor, aí, João, mais uma vez, a Jéssica. A DJ Jéssica De Grande tá num cenário muito lindo ali que mostra o Espaço WA. Eu tenho uma dica pro Espaço WA. Diga. Colocar o DJ Júlio Lemos numa noite lá, só pra tocar sertanejo. Boa aposta. Olha aí, hein? DJ Júlio Lemos tá em fase de aprendizado. Não. Tô formado. Tá bem assim. Tá melhor, né? Tá bem representado. Tá bem. Mas além da beleza da DJ Jéssica, você viu o cenário muito lindo ali. E eu quero fazer aqui um recado muito importante. Me dá as imagens, como diria José Luiz da Atena, do Muna Estúdio Criativo. Ele fez todo o processo, nosso amigão Felipe Munari fez todo o processo de grafite artesanal, raiz mesmo, um grafite fantástico. Aqui a produção do cenário do Espaço WA, aqui nos acréscimos da RDC TV. O Felipe Munari faz esse trabalho de forma fantástica. Aliás, muito o cenário do feed, do programa do meu amigo Capu, que vai ao ar em todas as tardes, 4h30 da tarde, 4h15 da tarde, melhor dizendo, aqui na RDC TV, também o cenário foi produzido pelo Felipe Munari. Que além de fazer o trabalho de grafite que você está vendo na tela, o Muna Estúdio Criativo é o lugar que você pode produzir a identidade visual da sua empresa, vários trabalhos de criação, de design em altíssimo padrão de qualidade. Você que precisa, todos precisamos, né? Todo empreendedor, todo empresário precisa investir em publicidade, em propaganda, em comunicação visual de qualidade e por isso a gente indica, tá aqui. Os contatos estão aqui do Muna Estúdio Criativo. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, o 998550190 e também lá pelo Instagram, pelo direct. Segue @Muna Estúdio Criativo. Um grande abraço para o nosso querido Felipe Munari. E já que estamos falando do Espaço WA, os nossos últimos recadinhos dessa noite, agradecendo pelo show de audiência aí, DJ Jéssica De Grande. E a gente, nesse cenário maravilhoso, dá os recados muito mais felizes, né, Júlio Lemos? Então, eu vou mandar aqueles abraços rapidamente aqui pro Daniel da Silva, pro Júnior Santos, que falou: galera, Atlântico de Erechim se sagrou campeão da Taça Brasil hoje, 2 times gaúchos na final, foi a CBF e Atlântico, né? Também o Adiel Silva, Thiago Schroeder também mandou um abraço, que é o amigo do Rafael, e falou que ele é lindo demais. Cristiano Lopes Moraes, Thiago Silveira, Clóvis Roman, Elisandro Viana, Rodrigo Vicente, Lúcio Vaz, José Jones Maranhão, também Rai Oliveira, Vitor Alerte e muita gente mais que participou. E também o Che Guevara Moreira, que é amigo do Voltaire, né? Grande Che Guevara. Que é o operador do catamarã. Mas toda vez que a Guaíba ali, Tapense e pilota ali o catamarã. Que maravilha. Do nosso prefeito Zé Esperoto ali. Deixa eu já garantir também mandar um abraço pro Rodrigo Vicente, que é da Rádio Acústica, tá ligado com a gente lá de Camacuã. Um abração. DJ Jéssica, até o próximo domingo. Valeu, Júlio. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve conosco e continue participando. Senhores, o tempo passa rápido demais. José Odair Escorsato, foi um prazer. Muito obrigado, até a próxima. Julião, um abraço especial para ti. Quero deixar um abraço pro Luiz Eduardo e pro Bernardo, que são meus dois, Miguel e o Francisco Miguel e o José Guilherme, meus dois filhos. Deixar um abração para eles, a nossa região do Bataquari, nação colorada. Vamos, Inter, vai dar certo quarta. Boa! Rafa Moraes, Rafa Poa, valeu demais, obrigado, valeu, viu? Obrigado o convite mais uma vez. E volta esse ano ainda, tá? Esse ano, agora depois da classificação do Inter, a gente vai estar aí de novo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo agora na quarta-feira. 2-0 nos pênaltis, 3-0, porque a gente não vai tomar gol e vamos fazer. Um abraço, galera. Valeu, Voltaire Santos, muito obrigado. Obrigado, convidando a todos para quarta-feira, 4h30, palestra do Romildo Bolzan, tem Dr. Vladimir também, uma grande programação da FAMURS na Expo Inter. Dr. Vladimir Kelly, bem-vindo sempre, muito obrigado. Obrigado, quero cumprimentar as meninas do Grêmio que ganharam de 2-0 da equipe feminina da minha cidade, mas o Grêmio tem que estar acima de tudo. Valeu demais, senhores. Infelizmente não temos acréscimos nos acréscimos. Quarta-feira, 6 da tarde, cobertura especial do evento da FAMURS, direto da Expo Inter, aqui na RDC TV. Uma boa noite a todos, excelente semana de classificação na Libertadores. Grande abraço e humildade sempre. DJ Jéssica De Grande, solta o som! Rebolou,